Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Animais. Bom, estamos aqui hoje no episódio 12 com uma convidada muito especial, Aninha Campos, que é adestradora de cães há 18 anos, proprietária da Cão em Foco, né, Isso. empreendedora aí pela Cão em Foco, e youtuber também. Tem um canal de YouTube com mais de 200 mil seguidores, né, mais de 200 mil inscritos. Então, muito bacana. Vamos conversar hoje sobre o seu trabalho, o que você faz, sobre o treinamento de cães. E é um prazer ter você por aqui. Obrigado. Prazer foi meu por ter recebido esse convite. Foi surpresa. Legal, ótimo, muito bom. A gente estava conversando aqui um pouco sua história. Você também fez curso de técnica de enfermagem, é isso? Fiz. Foi De um ano e veterinária, técnica de meio. veterinária, é isso? Isso. Tá. Enfermagem não, veterinária. Veterinária, desculpa. E foi um período bem legal porque eu tive um pouquinho mais de conhecimento sobre a saúde deles, né? Acaba agregando na profissão. Legal. A gente tem um interesse muito grande nas pessoas, né? Então, como que começou? Se você já tinha um sonho desde criança de trabalhar com cães, como que você entrou nessa carreira e como foi o início? Então, na verdade, não especificamente com cães. Desde pequena eu sempre tive muita vontade de trabalhar com animais. Na verdade, minha vontade era com animais silvestres. Esse era meu sonho. Mas conforme eu fui crescendo e tudo mais, as oportunidades foram trazendo a possibilidade de me formar como adestradora de cães. E eu trabalhei com banho e tosa, né? Entrei na área. E do lado da clínica onde eu trabalhava com isso, apareceu um curso, do nada, de adestramento. Então eu fui de curiosa, não, vou fazer, né? Achei o máximo. Fui, fiz o curso, gostei, saí do banho e tosa e comecei a atuar na área, passar os perrengues aí de adestrador. E será que ter trabalhado com banho e tosa te ajudou no trabalho que você realiza hoje com o adestramento, de Eu alguma acho que forma? sim. Eu acho que sim, porque como eu trabalhei 2 anos com banho e tosa, eu Bastante. fazia. 2 anos, bastante. 2 anos é bastante. Eu tinha um manejo muito próximo com os cães, né? Então eu aprendi a ler os cães, para não tomar mordida, porque banho e tosa é mordido o tempo inteiro, eles odeiam banho e tosa, né? Então eu aprendi a tentar conquistar o cachorro no processo, para que ele não ficasse tão estressado. Então, sem dúvida, agregou sim no meu trabalho hoje. Eu consigo ter um pouco mais de paciência, digamos assim. E teve algum cachorro que você não conseguia dar banho de jeito nenhum? Qual foi o cachorro mais difícil? Teve cachorro que tinha que sedar, É mesmo. tão agressivo, teve. Gato também é difícil, porque quando o cão é sensível ao toque, tem medo, é inseguro, ele reage, ele morde mesmo. Isso foi há mais de 18 anos atrás, não é isso? Eu comecei com 15 a 16 anos no banho tosa, e aí eu comecei no adestramento com 17. Legal. Você acha que de lá para cá os banho e tosas mudaram muito, evoluíram ou tá muito parecido com como que era 18 anos Então, atrás? eu tô meio por fora, né? Porque já faz tempo que eu não piso numa sala de banho e tosa. Mas eu tô sabendo aí, por exemplo, o Ivan Quitolina vende aí um trabalho maravilhoso, né, para banho e tosa, Low de low stress. stress. Isso. Ele Acho começou bem com o Dan, legal. né? Esse trabalho, A não gente é? começou junto. Só que quando a gente começou, foi interessante isso aí, foi uns 5, 6 anos atrás. Não sei como é que tá hoje. Os donos de banho e tosa, eles não estão interessados em capacitar a equipe. Estão interessados em ganhar dinheiro. Eles não acham importante que os cachorros sofram maus tratos ou tenham bem-estar. Eles não acham que isso vai ser um diferencial. Mas Uhum. acho que aos poucos o mercado está abrindo o olho para essa questão de bem-estar e maus tratos. Então, quando os donos de banho e tosa, os donos mesmo, resolverem investir na equipe, eu acho que os cachorros vão ter um dia a dia mais interessante. O Ivan está sendo bem importante nisso aí. Que agora ele está conseguindo falar com os groomers mais formadores de opinião, está conseguindo falar com os proprietários de banho e tosa, então acho que a coisa está começando a dar certo para ele. Eu acho que Que legal. o próprio período difícil que a gente passou aí, né, mundial, ajudou um pouco nisso, porque a gente não via 2, 3 anos atrás pet shops fechando, né? Não existia pet shop que fechava, né? Tinha um cara que queria mudar de cidade, o cara que queria mudar de ramo, beleza, mas fechou porque faliu, porque tá mal o negócio, não existia. Mas 2 anos atrás a gente precisou fechar todos os pet shops, inclusive, e muitos faliram, né? E eu acho que a concorrência faz com que as pessoas se preocupem mais com a qualidade, né? Então, nós tínhamos em 2019, não sei como está hoje, mas em 2019 nós tínhamos mais pet shops em São Paulo do que farmácias, não é? E ó que tem farmácia pra caramba, hein? E olha que tem farmácia em toda esquina, Cada esquina, né? né? Então, por exemplo, lá na Betileal, nós temos no nosso quarteirão 4 pet shops que são concorrentes com o nosso, né? E no Uhum. bairro, 14. Então, depois desse período complicado que a gente passou, diminuiu. A gente tem agora acho que 11 ou 12. Então, ou seja, 2 ou 3 ali fecharam. Ah, mas é pouco, é muita concorrência ainda? De fato, é muita concorrência. Mas os que já eram mais fraquinhos, os que já não tinham tanta qualidade,
foram caindo fora do jogo, sabe? Então eu acho que cada vez mais vai ter donos de empresários, né, do ramo pet preocupados com essa questão do bem-estar, que tá virando o assunto popular, né? Todo mundo fala agora, trata os cães como filhos, então querem a melhor educação, querem a melhor banho, a melhor qualidade para tudo, né? E o Marco que veio aqui semana passada, ele trabalha no hospital nos Estados Unidos, que fez lá a certificação do Fear Free, ele falou que o que mais muda em relação a ser Fear Free ou não é a contenção. É fazer com que o animal tenha uma primeira boa experiência no estabelecimento e seja contido de uma maneira menos desagradável, vai. Sim, era o que eu tentava fazer quando eu atuava, porque eu percebi o quanto eles não gostavam. Então eu tentava da minha forma, mesmo sem o conhecimento que o Ivan tem, por exemplo, né, de low stress, eu tentava fazer de uma forma agradável. E às vezes, assim, até depois de um tempo desenvolvendo, né, eu até conseguia dar banho em gatos que eram considerados agressivos, mas que eles super lidavam bem, porque eu ia na manha, eu tinha paciência. Porque o problema também não é só o empresário pet. Os tosadores, os banhistas, eles também têm aquela pressa. Porque quanto mais banho eles dão, mais eles ganham. Isso é um problema, porque vira uma bola de neve. Como é que você gera bem-estar se você tem pressa? Então, você tem que cobrar por hora e não cobrar para o cliente. Essa é a visão que tem que ser mudada. O trabalho tem que ser melhor feito. E tem uma coisa que o pessoal não pensa também, que é o seguinte, é muito comum lá na Pet Ideal os clientes deixarem caixinhas, e são caixinhas generosas, às vezes o mesmo valor do banho que o cara pagou é o valor que ele está dando de caixinha, e nós temos uma política lá de pegar as caixinhas e dividir entre todos os colaboradores, né, porque não é só o cara que está dando banho ou que está tosando, é desde a recepção, que atende o telefone, enfim, então a gente divide entre todos, né, mas às vezes o banhista e o tosador não pensam nisso, o cara quer fazer rápido para ganhar mais volume, mas se ele fizer mais devagar e bem feito, talvez um cliente do dia que der uma caixinha, talvez seja mais do que o que ele ganhou a mais se ele tivesse dado 3 ou 4 banhos a mais, mas entendeu? aí o dono não está ganhando a caixinha. É a segunda vez que o celular do Dan resolve falar no meio do podcast. Quer aparecer, o Google é aparecido. O cara é silencioso. Como é que é esse Google? Põe no modo avião. Modo avião, tá bom. Modo avião. Modo avião é a melhor coisa. Ai, Filha da gente. mãe. Ai, meu Deus. Bom, então eu acho que tem esse lado também. Acho que... Então, mas o dono do pet shop, ele não está interessado na caixinha, está interessado em muito banho. Isso aí vai ter que mudar. Então, a cultura do dono do pet shop tem que mudar da seguinte maneira. Quanto mais clientes fiéis, porque hoje qual que é o grande business, qual que é o grande negócio de quem trabalha com pet shop? É fidelizar. Aliás, com cachorro, né? Você precisa fidelizar. Então, hoje a gente pega grandes marcas como Pets, como Pet Love, Cobase, eles estão numa baita de uma luta para tentar fidelizar os clientes. Então, é cartão fidelidade, é não sei o quê, compre aqui, ganhe 10%, pague a mensalidade aqui, clube de clientes, a anuidade, e seja sócio e ganhe não sei quanto de desconto. Então, enquanto o pequeno empresário, o pequeno estabelecimento não entender que fidelizar é importante, só vai fidelizar se prestar um bom trabalho, né? Então, não muda. Mas vai fidelizar se ele se preocupar no bem-estar do cachorro. Sim, exato. É isso que eles têm que Não abrir é na os olhos. quantidade. Mas já tá abrindo os olhos, já tá melhorando. Não, isso é bom para todo mundo, bom para o cachorro. Sem dúvida. Eu acho que a gente que presta serviço pro animal, a gente tem que ter essa responsabilidade, esse senso de que a gente precisa se preocupar com o bem-estar dele. Sim. Porque a gente tá aqui para quê? É só para facilitar a vida do dono ou é para melhorar a qualidade de vida do animal? Exatamente. Quando eu entrego um filhote, eu crio pastor de Stefano, não toma muito banho, mas eventualmente vai tomar um banho. Eu falo para a dona, você vai secar o cabelo, começa a aproximar o secador devagarzinho perto do seu cachorro e dá um petisquinho para ele, começa a fazer ele achar que isso é uma coisa gostosa, e depois vai acontecer na vida dele no pet shop. Né? A gente pode preparar os cães para isso, não chegar naquele dia que a vacina... liberou a vacina, então agora você vai se ferrar. Não, vamos devagarzinho que quando liberar a vacina, ele vai poder ir no banho tosa, ele já não vai ter medo desse barulho. Talvez ele até ache que vai ser uma coisa gostosa para ele, né? Então, assim, a gente tem que, todo mundo nessa cadeia, facilitar para os cachorros, né? E não para os donos. Sim, exatamente. A gente tem que pensar no animal, é para isso que a gente está aqui. Eu fiz a pergunta e eu pensei agora numa resposta interessante. Eu perguntei o que mudou, né, de 18 anos para cá. E a gente vê hoje muitas pessoas chegando no nosso estabelecimento lá e falando, olha, eu preferia que não passasse perfume depois do banho. Isso era inimaginável, eles queriam perfume estrelinha. Gênio esse dono. Né? Então está começando a mudar, eu acho, também a própria visão do público sobre o que é bem-estar, sobre o que é melhor para o animal ou não. É bem bacana. Bom,
Mas aí você entrou no adestramento, né? Uhum. E como que foi? Você fez um curso, esse curso que apareceu ali, e aí começou a trabalhar. Como foi esse início? O início foi bem difícil, porque eu tinha 17 anos, não entendia nada de negócios, não sabia de precificação. E simplesmente fiz o curso. Naquela época era forçamento, né? Então eu trabalhei 6 anos com enforcador na rua através de forçamento. Também da mesma forma que eu buscava no banho e tosa, apesar do meu conhecimento limitado na área, eu tentava fazer de uma forma agradável pro cão, né? E meus alunos costumavam me amar, mesmo treinando dessa forma. Uhum. Então eu nunca torturei nenhum cachorro, só que era forçamento. Os alunos caninos ou os Os alunos caninos. Caninos, tá bom. Eles gostavam mesmo, usando uma técnica um pouco mais de forçamento. Gostava. Eu tentava fazer de uma forma. Acho que naturalmente eu recompensava muito o cachorro. Então o cachorro acertava, dava uma corrida, e o cachorro acertava, fazia festa, soltava ele pra passear, pra cheirar a liberdade, né? Mas quando ele errava também eu dava dura. Então eu acho que eu sempre busquei um equilíbrio no meu trabalho, por mais que eu utilizasse um forçamento, mesmo sem conhecimento nenhum, porque pra mim aquilo ali era o certo. Só tinha aquilo. 18 anos atrás Só era tinha isso. aquilo, E exatamente. quem que deu o primeiro curso? Foi o Marcos, só que agora eu não lembro o sobrenome dele. Tá, Ele só- me deu o primeiro curso e eu até lembro de uma situação engraçada, vou comentar aqui, não tem nada a ver, mas dentro do curso, ele começou me dando o primeiro cão para eu conduzir na guia, foi um Rottweiler, adulto, né? Conduzi aquele cão, fiz o centro, fiz o fica, tudo mais. Aí ele me deu um Golden, em seguida ele me deu um Cocker. Quando eu fui pegar o Cocker, que eu fui fazer o centro e o fica, que o Cocker saiu do lugar, eu fui colocar ele de novo. Eu dei um tapão na guia, o cachorro voou pra cima, assim. Porque foi a diferença, né, do porte, as dificuldades que a gente tem nesse início, né? A mesma dificuldade que o dono tem hoje em dia no adestramento, quando eu vou passar aula pro dono, eu tinha naquela época com a guia. Então é legal falar isso porque as pessoas acham que a gente nasce sabendo, né? Que é tudo muito fácil. E Sim. não é, a gente tem que se adequar mesmo. É até bom começar assim para depois aprender outros métodos, né? E melhorar, com E você certeza. participou de algum esporte com cães? Não, nunca participei. Tenho vontade, mas nunca participei. Porque também isso é legal, aumenta a cultura, ver outras coisas, é legal. Sim, sim. Eu fiz agora, recentemente, um vídeo sobre o Canicross, né? Mas eu só acompanhei, eu só filmei, não participei nem nada. Conheci um pouquinho, né, do esporte. Legal, um baita esporte bacana, né? Tem tudo para Muito. crescer bastante. Muito, muito. Bom, voltando então para a questão do como foi seu início, naquela época, 18 anos atrás, já existiam mulheres, né, no adestramento, mas ainda hoje acho que é minoria, não sei, talvez seja mais equilibrado hoje, né? Mas Não naquela sei se é época... minoria, não, hein? Bom, Não, naquela época era minoria. não. Hoje em dia Talvez tá em mais São Paulo equilibrado. não seja minoria, talvez mais No afastado Brasil- seja mais. Não sei, mas hoje está mais equilibrado. de Eu fato, também né? acho também equilibrado. E você sofreu algum tipo de preconceito lá atrás, por ser mulher, para Bastante. trabalhar com cães? Bastante. Não Dos só clientes ou dos adestradores? de clientes, de amigos, da família. É mesmo. Adestradores nem tanto, porque eu tinha pouco contato, mas assim, até assédio eu sofri. E qual que era a principal crítica? Isso não é coisa pra mulher? eles Qual que é? também me chamavam de adestradora de pincher. Básico, né? Porque eu também tenho 1,5 m de altura, mas tudo bem. Eu entendo. E como é que isso você acha que atrapalhou o seu processo ou te deu mais força para seguir em frente? Não, me deu mais força. Ótimo. O meu pai, ele é muito machista, né? Então ele reclamava. Isso não é trabalho de mulher? Que absurdo, né? Mas eu sempre bati de frente e isso eu vou provar. E hoje em dia ele aceita melhor isso? Aceita Já melhor. tá resolvida essa questão. Já. Tá bom. resolvido. E de outros profissionais, o que aconteceu? Quais eram as críticas? Não, de outros profissionais não teve tanto, não. Acho que quando eu ia fazer cursos, né? 60 homens, eu e mais uma mulher. Era sempre assim. Eu acho que eles ficavam meio surpresos, digamos, mas nunca nenhum deles me descartou, digamos assim, ou me tratou mal. Nunca percebi isso, pelo menos. Mas havia, assim, havia um certo descrédito. Tipo, não acreditava muito, sabe? Coitada, ó, sabe o que tá fazendo, sabe? Tipo, Você sabe que eu comecei muito, muito jovem também e eu me meti em fazer vários cursos em vários lugares, né? Em um dos cursos eu lembro que foi com um holandês chamado Pascal Tepas, que foi campeão de KNPV, sei lá eu que ano. E foi um curso, eu não vou lembrar exatamente onde foi, foi enfim, eu não vou lembrar, foi no interior de São Paulo, num sítio, e tinha assim, uma galera do exército, uma galera
Polícia Civil, uma galera de um monte de lugar, de Forças Armadas, né? E vários adestradores muito experientes, e a maioria homens, óbvio, acho que tinha uma ou duas mulheres desse aí que você falou no curso, e eu era um garotinho, né? E aí meu apelido rapidamente virou Anjinho, né? Por causa do cabelo enrolado. E aí, Anjinho pra lá, Anjinho pra cá. Aí na hora de dormir, o pessoal começou a zoar. Ô, Anjinho, mamãe não vai vir arrumar sua cama, né? Como é que você vai fazer pra dormir sozinha aí no chão, no meio de todo mundo, né? Que a mamãe não vai arrumar cama. Oh, meu Deus. E aí achava que eu ia me abalar. E eu ficava quieto, não respondia, eu ficava na minha. Aí no dia seguinte, a gente passava a noite, no dia seguinte, ô Anjinho, pô, cara, a gente não deixou ninguém dormir, cara. Você ficou chorando aí, pedindo mamãe, Ai, não sei o quê. E Oh, aí, meu Deus. e eu fiquei na boa, tava na boa. Eu sempre fui muito tranquilo, né, com essas coisas e tal. E aí no dia seguinte foi a prova, foi no domingo, foi a parte prática do curso. Então eu tinha que colocar o bite switch e tomar uma mordida do cachorro do holandês, que era uma puta de um cachorro, uma fêmea baixinha, uma Malinois, uma baixinha pequenininha. Mas, cara, era forte aquela cachorra. Ela pegava e chacoalhava as pessoas assim, parecia um papelão pra lá e pra cá, sabe? E todo mundo caía, todo mundo caía. Tinha um treinador que não caiu e eu quase não caí. Eu fui numa velocidade, você corria, o cachorro corria atrás, pegava aqui no braço e todo mundo rodava, né? E eu consegui quase ficar de pé, pum, aí caí. E a cachorra chacoalhou pra lá, pra lá. E aí no final todo mundo, quando eu saí da situação, tirou o cachorro, não sei o que, todo mundo, meu, como que você fez aqui? Você ficou firme ali e depois no chão você fez a melhor figuração, não sei o que. Aí mudou totalmente. Aí começaram a respeitar o Anjinho. Até Entendi. hoje me chamam de Anjinho, Ah. mas comecei a ser respeitado ali mesmo. Então foi muito Entendi. legal. Então acho que talvez tenha acontecido algo parecido, né? Sim. Porque eu conheço muitas pessoas adestradores que te conhecem e é unânime, todo mundo te admira bastante, assim. Então acho que dentro dos profissionais acho que não tem mais esse preconceito, né, com mulheres. Fico feliz mesmo. Até porque tem muita mulher na área agora, né? Agora E tem bastante. mulheres excelentes treinadoras, Tem, né, excelentes tem. profissionais, não é isso? No meu métier, que é o Agility, sempre teve muita mulher. Exato, mas a gente E o Agility começou com essa coisa de não forçar antes, e a mulherada tem mais sensibilidade. E eu trouxe uma belga, Exato. que era campeã belga mundial de Agility, a Sally Andrews, foi em 2001, 2002, 2003, ela já dava seminário aqui, entendeu? E a galera do Agility sempre foi bem feminina, tinha muita mulher. E, então, assim, não teve muito isso no meu métier, entendeu? Sim. Mas, assim, acho que talvez na segurança, nas coisas de trabalho, tenha isso. E para a parte comportamental, que às vezes você precisa conversar com a família, entender alguns detalhes ali, não sei. Talvez acho que a mulher tem até mais facilidade e tem até uma vantagem em relação aos homens de perceber algumas coisas que pra gente é mais difícil às vezes. Ah, tem alguns pontos, né? A mulher tende a ser um pouco mais flexível, né? Falar com um pouco mais de suavidade. Acho que tem homem que vai falar com o cliente que é muito bruto, muito grosso. Uhum. E tem uma questão também, né? A mulher, ela passa mais confiança. Então, se você tem uma família, por exemplo, um casal, uma coisa é você chamar uma mulher para dentro da sua casa e lidar, né? Com ela, pôr um homem dentro da sua casa. Aí, às vezes, o marido tá trabalhando, tá a mulher sozinha em casa, fica enfiando o homem dentro de casa. Às vezes é um motivo de conflito. E já para mulheres, já não. Isso já melhora um pouco. Eu percebo isso dos meus clientes. Já teve clientes que falou isso para mim, já. Ah, eu prefiro você que é mulher, porque você me passa mais segurança, eu tenho medo de entrar com um homem aqui, não sei o quê. Isso acontece. E você adestra só no ABC ou em São Paulo inteiro? São Paulo inteiro não, mas alguns pontos de São Paulo. Aqui no centro de São Paulo eu atendo. Eu tenho um cliente aqui na Vila Olímpia, acho que por isso que eu falei Vila Olímpia. Legal. E que tipo de casos que você pega geralmente? Ah, quase tudo. Quase tudo. Quando o cão é muito agressivo, é muito grande, eu não pego porque é arriscado para mim. Uhum. Entendeu? Mas quase tudo eu pego. Ansiedade de separação, posse, obediência, N coisas, assim, destruição. Por que você acha que é arriscado? Qual que é? Porque é mais, acho que uma questão de segurança pessoal minha. Uhum. Por exemplo, eu tava com uma pastora que era bem reativa, bem agressiva. E eu não podia pegar ela porque não tinha como. A minha força física não ia dar, entendeu? Então, eu fiquei tentando fazer um trabalho com ela de aproximação, mas não estava funcionando dentro da casa do cliente. E eu não tinha como pegar ela do lado de fora para poder conter, porque ela já era uma cachorra mais forte, né? Grande. Então, eu passei para um amigo meu que já conseguiu, porque ele tem força física, ele conseguiu conter a cachorra. Uhum. Então, fica muito mais fácil, às vezes, na questão de força física, controlar um cão agressivo quando é um homem, que tem mais força. E eu acho que isso é natural. Uma pessoa tem mais um dom para aquilo do que a outra, ou mais força, não importa, mas né? Sim. Eu acho que no adestramento vai acontecer isso, de pessoas serem mais. Já está acontecendo, né?
Mas é mais específica para aquilo ou para isso, né? Uhum. Não, e é muito legal a gente saber as próprias deficiências Sim. e Sim. poder passar para alguém que realmente vai corrigir, não ficar ali enrolando o cliente, né? Sim, sim, exatamente. Acho que eu fiz 1 mês e meio, 2 meses com ela. E aí eu falei, olha, a situação é essa, essa, essa. Se você continuar comigo, a gente vai demorar mais, porque ela não tá facilitando, a cachorra não tá facilitando. Se você passar para essa pessoa aqui vai pegar a sua cachorra, vai corrigir, vai controlar, tem mais força do que eu e é mais seguro. Aí ela optou, né, por chamar um homem e Uhum. foi mais fácil. Já começaram fora, ele já pegou na guia, controlou a cachorra ficou mais... Legal. E você comentou que você usava no início, né, forçamento e que alguma coisa fez no meio do caminho você mudar, né? Foram outros cursos, estudos autodidatas, como que foi esse processo? A autodidática é básico, né? A gente, no início, assim, eu estudava bastante, mas eu conheci alguns colegas que começaram a me incentivar a fazer mais cursos, né? E o primeiro curso que eu fiz, se eu não me engano, foi do Ivan Balabanov. Já pulei, assim, né? Absurdo. Então, foi lá no Sul, Ah, que legal. né? No Canil Guarda e Proteção. Ah, do Fernando. Do Legal, eu fiz Fernando. um palavra nova. Será que você estava nesse? Foi nesse curso que a gente se conheceu, talvez. Será? Não lembro. Sim, em Itajaí, não é isso? Itajaí, faz Legal, tempo, acho hein? que foi sim, faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E ali eu vi ele utilizando o petisco, utilizando o clicker e, enfim, fazendo todo aquele trabalho legal e eu achei interessante. E foi daí que eu comecei a fazer mais estudos. E é até interessante dizer que na época eu treinava vários cães, né, que eram ótimos pra mim. E quando eu introduzi o petisco, o adestramento fez assim, sabe? O cachorro aprendeu a fazer um monte de coisa. Eu tenho até alguns vídeos. Você da não usava Rebeca. petisco? Não usava petisco, de jeito nenhum, só forçamento. Forçamento, carinho, né, motivação, né? Mas Entendi. assim, era só enforcador. E quando eu introduzi a comida, nesses alunos que já eram bons, escalou assim, o cachorro ficou muito feliz. Que doido, né? Pequenininho. E o adestramento mudou, assim. Tem até um vídeo dela, a Rebeca, que é uma boxer, ela já morreu. Ela fazendo vários comandos, tudo por um petisco, sabe? Mudou, assim, ficou... Legal. Que ano achei foi muito isso, mais ou legal. menos? Que ano que foi isso? Deixa eu ver, eu comecei em 2005, 2011, deve ter sido por volta de 2012, 2011, por aí. Tá. E aí, de lá pra cá, agora você tem usado o petisco e você não usa mais o forçamento? Abandonou totalmente? Não, Ou eu uso o ainda forçamento usa em algumas ainda. situações? Por exemplo, às vezes, se eu tenho um cachorro que tá com muita dificuldade de sentar, eu vou e faço um pouquinho de forçamento. Ah, uma indução Uma um pouco com a mão induçãozinha. ali. Eu Tá. faço Um é um toquezinho. forçamento, um toquezinho, assim, pra ele sentar. Mas não Faço mais uma de puxar o forcinha. enforcador pra Não, cima, isso esse tipo de não, coisa. isso não. Não. E você não é usa o necessário. enforcador ainda? Às Você vezes, utiliza? Às uso. vezes. Eu uso de tudo, na Uhum. verdade. Eu vou avaliar o cão, vou avaliar o problema que ele tem, vou avaliar o dono. Eu vendo esse conjunto, eu vou definir que ferramenta que eu vou utilizar. Tá. E me diz uma coisa. Quando você vê colegas de profissão, adestradores, fazendo um manifesto contra o enforcador, o que que te vem na cabeça? Qual que é o seu pensamento? E responsabilidade. Me vem isso. Porque que acontece? Usar apenas um equipamento, você está limitado. Você perde um leque de opções que você pode utilizar para várias questões. Se você tem um cachorro que morde outro, você utilizar um peitoral, você não tem controle da cabeça do cão. Se você tem um cachorro que é viciado em pegar coisa do chão, você não consegue controlar a cabeça dele. Então, se ele achar um veneno ali com carne, ele vai comer. Acabou. Você não consegue controlar. Fora que tem cachorro que sabe escapar do peitoral. Você pega um cachorro que sabe escapar do peitoral, você vai colocar um peitoral nele? Não tem Mas sentido. tem vários peitorais, tem vários tipos de ajuste, eu entendo, né, que tem, mas ok, esse é um ponto, É um né? ponto. Tem cachorro que sabe escapar, né? Que consegue passar por dentro. E se vê uma situação, por exemplo, um cachorro medroso. Você põe um peitoral nele. Mesmo que tenha vários ajustes, se ele entrar em refúgio por causa de alguma coisa, ele vai conseguir passar por dentro. Então eu sinto que é uma irresponsabilidade. Tá, então você está há 18 anos atuando
uma boa parte, principalmente no início, usando 100% enforcador e depois começou a mudar conforme agora você vê a sua necessidade e você avalia o cliente. Então, há 6 anos eu usei só enforcador. 6 anos, isso. Aí depois você foi variando de acordo com a necessidade do cliente do caso que você pega. Sim. Nesses 18 anos que você utiliza o enforcador, alguma vez algum cachorro desmaiou ou teve algum problema de saúde por conta do uso da ferramenta? Não, nunca. Nunca Sei aconteceu. lá, esmagamento de traqueia, Que aumento isso? de pressão ocular. E é nesse ponto que eu falo, porque eu trabalho há 26 anos, né? Ou 27, sei lá, já foi muitos anos. Eu não uso enforcador, eu só uso enforcador, eu uso o tempo inteiro. Só que o pessoal, quando a gente fala que a gente usa enforcador, segundo a visão desses extremistas, né, radicais aí positivos, parece que você vai matar o cachorro, você está enforcando um bicho o tempo inteiro. E na verdade, o que eles acham, e agora que está me caindo a ficha recentemente, que o pessoal pensa que quando você vai usar o enforcador, é como se usava 20 anos atrás. Que é você puxar o cachorro para tudo que é lado para ensinar o senta ou deita. Só que para ensinar o senta ou deita ou fica, eu não uso nem guia, não uso nem peitoral, não uso nada, absolutamente nada. Simplesmente sem colocar a mão no cachorro, né? Sim. E eu uso o enforcador como uma ferramenta, como você falou, de responsabilidade, de segurança. Sim. Né? Eu me cansei de ver vídeos na internet de briga de cães, porque tem sempre um responsável que quer andar com o cachorro solto e que não tem o controle do cachorro, ou abre o portão e o cachorro acaba escapando, e acaba brigando ali com o cachorro, atacando o cachorro que está passando na rua, e que as pessoas não conseguem separar, porque, óbvio, estão com muito medo de tomar uma mordida, né? Mas também porque não existe uma ferramenta ali à mão fácil de você tirar o cachorro. E às vezes o cachorro tá com peitoral e, o cara puxa o peitoral e só piora o problema. O cachorro morde com mais força, ele tá fazendo um treino de guarda. Ele pode morder o próprio... Pode Tá redirecionar. estimulando ainda mais, né? Pode Tá redirecionar e tá estimulando. estimulando. É o que a gente faz, inclusive, no treino de proteção. Às vezes, é fazer uma força contrária ali para o cachorro morder com mais força, enfim. Então, eu também concordo com você. Eu acho uma irresponsabilidade, ainda mais vinda de profissionais, que muitas pessoas contratam no intuito de que tá chamando alguém que trabalha na área, que tem experiência, e o cara vai lá e simplesmente fala, não, quem usa enforcador é um mau profissional. É o que ela falou, tem que analisar o contexto. Tem. Meus alunos chegam lá com agility, chegam com todos os equipamentos. Eu não falo nada, aí eu começo a observar. Só vou falar alguma coisa depois que eu observei. Sim. Chega um cara com enforcador, eu fico de olho se ele tá com a mão pesada ou se o cachorro dele realmente precisa. Chega o cara com o peitoral e o cachorro só arrasta o cara, eu falo, mas vai ter que mudar, pelo menos uma coleira normal. Mas eu fico analisando, eu não vou demonizar essa ou aquela ferramenta. Até porque tem muitos cães que são salvos pelo enforcador da eutanásia, por exemplo. Sim, sim. Né? Então, o que eu vou ficar falando mal? É lógico que a gente pode usar menos hoje em dia enforcador, mas a gente vai acabar usando. Exatamente. Não é? E fora que usar o peitoral alegando que não gera punição nenhuma, isso é um absurdo. É uma mentira do tamanho deslavado. É aversivo. É aversivo, O cachorro quer estar extremamente. solto. Qualquer coisa que você coloca no cachorro pode se tornar uma aversiva, não. Óbvio que vai depender do condicionamento que sofrer ali. Sim. Mas, E dá lesões em outros lugares. Dá lesões. Né? Imagina só, você põe um peitoral antipuxão, tá aqui, o cachorro não sabe andar junto, porque já que você fica estimulando usar só o peitoral antipuxão, as pessoas que não treinam seus cães vão colocar isso neles. Aí toda hora que o cachorro vai andar, pum, toma um tranco no pescoço. Como que isso não é No ombro, punição? sim. Um Pois é. absurdo. Não, Mas, conheço vários relatos de cães que tiveram problema de ombro, operaram o ombro, É. mas ninguém fala. Sim. Parece que... Não sei o que acontece com esse povo aí. Mas uma coisa, os radicais têm razão. Nós viemos de um adestramento de 30 anos atrás, Sim. muito radical, muito bruto e um absurdo que já foi feito com os cães. Mas como todas as áreas, a gente foi evoluindo, né? Então antes podia se fazer estudos com pessoas, com crianças, na área de comportamento. Agora não pode mais pela questão ética, né? Então hoje ainda existem profissionais que cometem maus tratos? Existem. Muitos. Mas não sei se são muitos, acho que é muito menos, sabia? Se for tem que tá diminuindo, tá né? Mas bem ainda diminuindo, tem. e eu acho que é muito pouco hoje até, tá? Mas tem sempre um Zé Mané que comete maus tratos. Agora, A gente não conhece os fundões por aí. Não conhece. A gente conhece o nosso nosso métier ambiente, que é uma cidade evoluída, que é grande São Paulo, que está Cotia, São Paulo, Santo André. A gente não conhece como é que é no interior. Deve acontecer maus tratos. sem dúvida. Deve Não, acontecer. você vê que toda hora tem alguma coisa que explode assim de um adestrador cometendo maus tratos. sim. E não só ele sai impune, como ainda as pessoas ainda defendem. Isso é muito triste. E é esses caras que dão gás pra essa galera radical Sim. positivista. E é esses caras que os profissionais de verdade, os profissionais idôneos, precisam combater. Então eu Sim. combato sempre. Quando tem esses caras aí, eu sou o primeiro a divulgar para as pessoas, para as famílias que eu atendo, para divulgar para os profissionais, falando, olha galera, isso aqui é um absurdo que está acontecendo. Sim. Quando um profissional não pode fazer isso, né? Eu vou te falar, eu combato os dois lados, porque eu Sim, tenho... eu também. Pra mim, às vezes chega um cara e fala assim, já passei por 5 adestradores positivistas e não deu nada, e tô sendo enganado.
os dois extremos estão errados. Sim. Porque a correção, a punição ou a inibição tem que acontecer em algum momento para aquele comportamento não acontecer, mas tem que acontecer de uma maneira não tão agressiva e não numa ideologia que prega que você não pode falar nem não para um cachorro. Você tem um lado, né? Não fale não pro cachorro, não rele, não faça não, frustre o cão nunca. Nunca. E você tem outro lado. Espanca. Derruba ele no chão, espanca, mete o pé, subjuga e tá nesse meio, domina. Então, assim, eu não tenho dúvida que o adestramento positivo foi super importante. Eu me denomino um adestrador positivo. Nós somos aqui positivos, porque nós certeza. mudamos muito. Sim. O adestramento como um todo mudou muito com o positivo, né? Porque realmente era tudo na base do forçamento. Agora, a gente está indo para um outro lado radical, um oposto radical, onde as pessoas também não conseguem ter os cães, porque a partir do momento que o cachorro está indo comer, como você falou, uma coisa na rua que pode estar envenenada e você fala um não, você já não está sendo mais 100% positivo. Só que os 100%, os adestradores positivos, radicais, até pouco tempo atrás, e acho que o nosso programa foi uma bela de uma ajuda, a gente começou a combater esse 100% positivo, porque não existe. Então a gente chamou Alexandre Rossi para falar, não existe 100%. A gente chamou o Léo, que para mim é o melhor adestrador, um dos melhores adestradores positivos que a gente conhece. Ele falou, não tem 100% positivo. A gente chama o Ivan, a gente chama o Rogério Sandoval, a gente chama o médico veterinário que trabalha nos Estados Unidos. Só os caras tops, e os caras falam, não existe 100% positivo. Então, acho que esse nosso podcast já fez a galera começar a mudar o discurso. Agora eles já não falam mais que são 100% positivos. Quando eu converso com eles, eu falo assim, não, de vez em quando a natureza não é 100% positiva. Exato, mas é uma loucura achar. Se a gente olhar o comportamento dos animais na natureza, eles corrigem os outros. Exato. E da onde que tira essa A ideia? própria vida é aversiva. É igual você falar que você vai ser... De novo, eles vão me criticar. Você fica falando que pai e mãe tem que punir o filho. Quando precisa, Quando lógico. precisa, não é para bater, mas é para botar limite. Sim. E eu acho que na natureza isso acontece. Só que não sei por que uma parcela dos adestradores acham que isso é um absurdo. Eles acham que quebra vínculo, eles acham que o animal vai ficar traumatizado, né? E aí eu sempre digo isso, eu não acredito em nenhum sistema educacional que seja baseado em punições, em broncas, em porradaria, mas eu também não acredito em nenhum sistema educacional que não tenha punições, porque existe a punição para você moldar o comportamento da melhor maneira possível. E fazer, inclusive, o indivíduo saber se portar numa situação adversa, né? Então, por exemplo, muita gente tem medo de câmera, não é isso? E aí a câmera ali pode ser um inibidor, não é isso? E como é que faz? Você nunca vai treinar isso? Nunca vai colocar o medo de elevador, como é que resolve? Né? Nunca mais vai entrar no elevador, nunca mais vai no entrevista de emprego porque tem medo de elevador, né? Então é necessário que você tenha forças ali para você entrar e vencer esses medos, não é isso? Sim, com certeza. Bom, então você hoje eu detesto os rótulos, tá? Eu sou o cara que não gosta. Então hoje a gente tem os adestradores super punitivos, são esses caras trogloditas que cometem maus tratos, tem esses radicais positivos. Eu acho que eu tô no meio termo, né? Eu uso muito mais positivo do que bronca. Certeza. Eu evito o máximo da bronca, né? Bronca a gente dá no dono. Bronca a gente dá no dono. Como é que você se rotula ou se chama? Tem um nome que você acha que é É a interessante? mesma coisa. Eu tento fazer o meu treino mais positivo possível, né? Entrando com punições, conforme o cão vai evoluindo, vai entendendo o que ele tem que fazer e principalmente em situações que são de risco para ele. Né? Eu vou até entrar num contexto aqui de uma publicação que eu vi de um desses radicais positivistas, onde ela alega que para fazer o aqui, você só pode fazer o aqui com o cão solto se não tiver nenhuma distração. Em laboratório. Não tente fazer o aqui se tiver alguma distração, porque seu cachorro não vai obedecer, e isso é usado como desculpa pelos punitivos para punir o cão. Quer dizer, a gente fica procurando desculpa para encontrar uma forma de punir o cão, como se a gente tivesse prazer nisso. É um absurdo. A gente punir o cão quando ele não vem no aqui, quando a gente chama, é justamente para preservar a vida dele. Se ele correr no meio da rua e você chama o aqui e ele não vem e é atropelado. É o que eu falo para ele. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Eu vou contar um caso aqui de um adestrador super famoso que usa técnicas, segundo ele, modernas e tudo mais. Ele foi atender um bulldog francês com um casal e duas crianças pequenas. E esse bulldog francês começou a atacar o pé das pessoas. Começou inicialmente com uma fixação enquanto as pessoas estavam numa mesa almoçando, tendo refeições.
ele ia no pé. Provavelmente, imagino eu, a minha hipótese é que ele ia para brincar quando era filhote, tentar chamar atenção, aprendeu que chama atenção, e depois isso foi aumentando a intensidade até que ele começou de fato a atacar. Virou uma agressão, né? Virou uma agressão. Só que ele começou a atacar a criança, né? O pé das crianças, o pé do idoso, que eventualmente, o avô das crianças, né? Que eventualmente participava da família ali. E isso começou a virar um problema. Então, eles começaram a buscar vários adestradores, até que caiu nesse. E este adestrador, que é conhecido, famoso, ele falou, olha, vamos fazer aqui um processo de dessensibilização, de contracondicionamento, não sei o quê. Então faz a criança passar para lá e para cá, e segura o cachorro no peitoral, e vai dando petisquinho, para ele acostumar com a criança passar o pé para lá e para cá e não atacar, e não sei o quê. Bom, eles tentaram por alguns meses, óbvio que isso não deu resultado, né? E quando eles chamaram a gente, foi por indicação de alguém da família que já tinha treinado o cachorro conosco, a gente resolveu em 15 dias. E a família ficou feliz da vida. E fala, mas como é que você resolveu, Gustavo, em 15 dias? Bom, eu, quando estava lá na consulta, eu dei 2 broncas no cachorro. E o dono precisou dar mais 2 broncas no cachorro. E o cachorro entendeu que aquilo não era uma coisa legal. O que é bronca? Quando fala bronca, parece que a gente vai matar, bater, espancar. Não. Eu simplesmente falei, que é o comando que eu uso como bronca, e coloquei um pouco de pressão de corpo. Eu fiz isso aqui com o meu corpo na direção do cachorro. E o cachorro parou imediatamente, certo? E conversando sobre esse caso com adestradores positivos, eles me falam que eu sou um cara super positivo, que eu gerei trauma no cachorro. Quem garante que essa bronca com pressão de corpo não foi uma intimidação suficiente para gerar traumas pro resto da vida desse animal? Eu falo, queridos, o cachorro tá feliz da vida, o único problema que tinha era esse, agora o cachorro tá junto, não precisou ficar preso, tá feliz da vida junto com a família. Família feliz, parece a família Doriana, agora com o seu cachorro andando no parque, com os cachorros, com as crianças, tá tudo bem, né? Então é muito radicalismo. Esse radicalismo faz o cara ter que treinar muito mais tempo, é muito mais difícil e acaba não funcionando. E tem que deixar o cachorro preso. Porque, imagina só, se demorasse 6 meses para resolver. Ok, 6 meses é viável? É viável, 6 meses não é tanto absurdo assim também. A gente resolveu em 15 dias, mas 6 meses, ok, não é um absurdo. Só que nesses 6 meses o cachorro ia ficar preso, enquanto a família almoçava, tomava café da manhã e jantava. E não ia aprender. Ia receber visita, ia ter que deixar o cachorro preso. Aí o cachorro começa a ficar preso, aí começa a chorar. Aí acaba sem querer reforçando a ansiedade, porque são leigos. E só gera um problema maior que o outro. Eles não enxergam isso. É difícil. Sim. É um radicalismo cego, né? Sim. Cego e burro. Irresponsável. A palavra certa é irresponsável. E muitas vezes o cachorro tem que ficar privado de comer, porque o cachorro tem que estar com fome para comer toda hora. Sim. Agora, por outro lado, eu não sei se você também pega, você com certeza pega, a gente já conversou sobre isso, cães que vieram desses adestradores super radicais do extremo oposto, que batem pra tudo, que são cães super medrosos. Tem algum caso que você... Deixa eu pensar, peraí, que batem pra tudo é mais raro. O cachorro fica muito medroso, fica muito apático. Já aconteceu de positivistas, de vir de outros treinadores muito positivistas. Eu acho que não tem mais o cara que bate pra tudo. Eu acho que tem um cara que, olha, tem, viu? eu peguei um caso semana passada. Mas a sociedade ainda contrata cara que bate pra tudo? É gente que defende. Então, mas olha só, eu peguei um caso semana passada de um cara também famoso, infelizmente. Depois eu conto pra vocês, mas infelizmente um cara super conhecido e um cara até que tem resultados bons, que ele mostra, admiráveis, mas infelizmente esse meu cliente falou assim, olha, a minha vizinha veio aqui, a gente começou a perceber que o cachorro, quando esse adestrador chegava, ficava com medo, começava a tremer, se esconder, não queria ir com o adestrador, e isso já chamou um pouco a nossa atenção, mas o ápice foi quando a nossa vizinha chegou e falou, olha, o seu profissional tá indo na praça ali, tá fazendo essas coisas, e tá abusivo, não sei o quê. E eles foram meio que na moita ali e pegaram mesmo e demitiram o cara, né? Então, assim, infelizmente esse tipo de coisa ainda acontece. E neste ponto eu concordo completamente com esses radicais, que a gente tem que combater esses caras também, esse radical do lado oposto. Sim. Não é legal bater no cachorro, ninguém tá aqui defendendo, né, estresse, bater, enforcar e tudo mais, né? Por exemplo, quando a gente começou a conversar mais, naquela época eu tava passando por um período de teste. Então eu tava... Não sei, a gente conversou, eu tava usando só peitoral nos meus alunos. E eu queria testar mesmo, se realmente funciona, se com todos os casos. Então, eu chegava na casa dos clientes e falava, vamos tentar com peitoral? E a gente tentava com peitoral. E eu percebi que tinha cães que iam muito bem, tinha cães que não iam muito bem. Que não... Por isso que essa questão de ser radical a uma ferramenta é um problema, porque você limita. Só que ao mesmo tempo, você tem aquele povo que só quer usar o peitoral e o outro que só quer usar o enforcador e ser radical para sempre da mesma forma. Parece até um pouco de... meio sádico, né, o negócio. Briga de egos, sei lá, né, também. Não, a pessoa sádica não tem humildade de mudar também. Não tem humildade de testar, peraí. Porque eu não gosto nem do enforcador, nem do peitoral. Se eu pudesse escolher, eu usaria coleira.
Uhum. Se eu pudesse escolher. Mas é lógico que eu sei que essas duas são importantes. Né? Uhum. Eu não Sim. gosto de ver pessoas sendo arrastadas na guia, como eu vejo as pessoas andando na rua. Sim. O cachorro que toma a decisão do passeio, que arrasta uma senhora. Eu não gosto de ver peitoral, muitas vezes. Sim. E no Agility é a maior moda peitoral. E eu não falo nada. E eu sempre gostei de guia que cabia no meu bolso. Sim. Então assim, eu gosto de guia porque no Agility você tira a guia. Então cada um tem mais experiência com uma coisa, entendeu? Assim, mas eu não sou contra nenhuma ferramenta, mas eu, justo as duas ferramentas mais polêmicas, Sim. pro bem ou pro mal que seja, em determinados momentos, eu usaria uma coisa no meio. Mas acho que cada um, pelo seu histórico, pela maneira como aprendeu a lidar, a treinar, usa uma ferramenta mais que a outra. Eu acho que uma coisa importante dizer é o seguinte: o enforcador não ensina o cachorro a andar junto, como o peitoral também não ensina o cachorro a andar junto. E isso vai variar. Quem ensina, então? O profissional. Sim. Então, para o público leigo que está assistindo a gente, o mais importante não é escolher o profissional, é esse, é positivo. Não, é escolher um bom profissional, que de preferência tenha alguma indicação, venha de alguma indicação, e que tenha trabalhos para mostrar, Sim. e que tenha um Instagram com um portfólio de mostrando o treinamento, né? Sim. Que saiba conversar e que passe segurança. Porque, e só na conversinha, o discurso é muito bonito. Não, nós não damos bronca. E tudo começou, olha só, Adestramento Sem Castigo, do Bruno Taus, que foi um ótimo profissional. Eu não sei se ele ainda vive. Acho que faleceu. Enfim, foi um ótimo profissional. Adestramento Sem Castigo, Adestramento Inteligente, do Alexandre Rossi, outro excelente profissional. Quem não leu esse livro, né? Exato, um excelente livro para quem está começando. Então, começou com adestramento sem isso, sem aquilo, né? E aí começou a virar para descambar. Então, assim, o que era muito legal, que era usar o petisco, usar o não castigo, que antes tinha a técnica de castigar mesmo, lembra? Então, tipo, o cachorro vê uma coisa errada, prende no quarto escuro por 2 minutos. Um absurdo, de fato, né? Sim. Não ajuda em nada o animal. Mas está descambando para o lado oposto. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio. Então, o dono de cachorro, o responsável pelo cachorro que está procurando um bom adestrador, tem que procurar alguém que venha de indicações e que tenha trabalho para mostrar. O cara que fica só no discursinho, falando isso, falando aquilo, vira blogueiro e não vira adestrador. Sim, né? sim, é verdade. Tá cheio de blogueiro, né? Por falar em blogueiro, você é uma excelente blogueira. Inclusive, eu dou muito mais valor para você no seu canal. Acho que você tinha que ter muito mais relevância do que os 200 mil. Né? Então, quem estiver em casa, se inscreva lá no Cão em Foco e também aproveitando para se inscrever no Animais Podcast. Né? Se inscreve. Mas, por exemplo, você é uma técnica. Ou seja, você trabalha com cães e também tem o canal do YouTube e o Instagram que você está movimentando. Aí tem uma outra pessoa que tem o maior portal, não sei o quê, que nunca trabalhou com cachorro e acha que manja tudo e começa a falar um monte de bobagem lá também, né? Também. Bom, a questão me conta como é que foi essa história do YouTube, como é que você cresceu, porque agora 200 mil, você precisa até ensinar pra gente como é que chega em 5 mil. Chega em 5 mil e está pra feliz. isso que a gente chamou. Esquece a conversa de cachorro. O negócio é a conversa do YouTube. A parte de cachorro não me interessa tanto. Vamos lá. Como é que você virou de adestradora pra blogueira e youtuber? Foi por querer, foi sem querer, foi por acaso. Então, né, eu comecei em 2016, acho que o primeiro vídeo que eu lancei mesmo pensando nisso foi guia de raça do Bull Terrier, eu usei um aluno meu até para fazer, e na verdade começou assim com uma brincadeira, eu pensei, né, bom, eu tenho que estudar sobre raças, eu tenho que me aprofundar mais nas raças, porque eu tô vendo o YouTube em ascensão, tô vendo, tem uma oportunidade aqui. Na época, os guias de raça eram tudo engessado, sabe? Chato de assistir no YouTube. Era 1 ou 2 canais que faziam muito ruim. E aí eu pensei, bom, eu posso fazer o guia de raça e colocar minha opinião profissional no meio, vai ser uma coisa diferente, né? E aí eu comecei a fazer, e eu mesma editava os vídeos, gastava um tempo danado para isso, e eu gostei. Aí foi indo, eu fui vendo que as pessoas gostavam, e teve um vídeo que estourou, que foi pastor alemão e com Rottweiler, que eu fiz uma comparação e o pessoal gostou, e aí eu... E não dava polêmica? Eu tento tirar a polêmica, sabe? Eu tento tirar um pouco a polêmica. Eu tento usar a linguagem mais neutra, eu não entro muito em contexto de equipamento, eu meio que fujo um pouco. Uma linguagem neutra, o que é linguagem neutra? Não é... Outros cachorros? Não, como que é? Não, tipo... Pastores já é com ele. Pastores e Rottweilers. Tá certo. Rottweilers. Eu tento... A linguagem neutra que eu quero dizer, por exemplo, dono e tutor. Ah, sim. Como que você põe? Como Família. Família. Acabou a polêmica, acabou o problema.
Se eu pôr dono, vai ter alguém lá xingando. Se eu pôr tutor, vai ter alguém lá xingando. Família. Mas no dia a dia, você usa o quê? Depende de quem eu tô lidando. Tá. Boa. Então, Boa, se eu... boa, perfeito. Livre mercado. Então eu tô... É verdade. Tem bom Se eu- senso. Boa. Aquela Se eu família que quer percebo- ouvir tutor, ela vai ouvir tutor. Exatamente. A família que quiser ouvir dono, vai ouvir dono. É Tá isso. bom. Boa, beleza. É uma boa dica. Mas Ótima deixa eu te dica. perguntar, foi sensacional de fato, mas deixa eu perguntar a sua opinião. Eu uso dono e proprietário a vida inteira. Para mim, dono sai muito mais naturalmente. Tutor, para mim, não sei, não Pra mim vai, também sabe? Eu não não. consigo Pra falar. mim também o não vai, tutor. mas Pra mim, é o tutor até, ó, prende a língua também, não sai. Eu gosto muito agora, tenho gostado muito, mas ainda não sai natural, a palavra responsável. É muito grande. Pode ser, pode ser. Mas o que você acha? Porque é complicado. Assim, pra mim também dono sai mais natural. Uhum. Embora eu concorde mais com o contexto do tutor, que você é responsável por alguém, que eu Certo. vejo que é isso que se enquadra mais. Mas ele não pega, não sei, tem muita gente contra e na verdade não sei, gente. Eu uso família e acabou. Acho ótimo, Fábio. Perfeito. Aí eu, como sou criador e tô ligado no Kennel Club, lá tá lá. Transferência de propriedade. Então, o cachorro é uma propriedade da pessoa, entendeu? Então, pra mim sempre foi, talvez porque eu sou já mais antigo, não sei. Eu falo o dono, eventualmente, se precisar, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa como patrocinador. Eu falo, vocês querem que eu fale o quê? Mas se eu precisar falar com a pessoa, eu falo o dono. Então, eu vou tentar sentir a pessoa. Muitas vezes eu uso dono, mas algumas vezes eu uso tutor. Mas no vídeo nunca. No No vídeo vídeo eu família. tento evitar, Tá, porque dá confusão toda vez. Acho que isso é uma forma inteligente. Agora, isso é uma questão, isso é uma briguinha, acho boba até, Eu acho também. brasileira, sabia? Porque a gente conversou, né, com o pessoal de fora. Então, e às só vezes é imagina, owner. É owner, é É. dono e acabou. É isso e pronto. Estados Unidos é mais simples, É muito né? mais direto as Então, coisas, né? eu Enfim. gosto muito de não ser radical, então eu tento ficar um pouco mais neutra nesse assunto. Eu não tenho uma opinião radical sobre isso. Uhum. Então, E aí, depois desse vídeo é que você resolveu focar na carreira de youtuber? isso. Aí depois Do que esse pastor alemão vídeo com do Rottweiler. pastor alemão com Rottweiler foi o vídeo que atingiu quase 70 mil views em um dia. Porra! Foi. Eu coloquei legenda em inglês, em outras línguas, e aí, sabe, foi realmente um susto. Eu falei, olha, tem uma big oportunidade Depois você aqui. precisa ensinar como é que faz a legenda, que a gente tem todo dia e não deu certo. Então, eu nunca mais fiz. O que acontece? Eu até precisava voltar, mas leva muito tempo. Uhum. Cansa, é bem cansativo. Ah, é manual, né? Automático? Ele faz automático, mas você tem que corrigir, porque não é perfeito. Então Entendi. você tem que ficar corrigindo para entrar no contexto. Entendi. E aí, ainda tinha gente que xingava, Por quê? eu ficava indignada. Tá lá escrito no título, legenda, que dá para você colocar a legendinha certinha do canal. Poxa, vinha lá a legenda, aliás, o comentário em inglês. Poxa, abri aqui o vídeo que tá traduzido em inglês e uma pessoa esquisita, não sei da onde, de que país, falando uma língua totalmente desconhecida. Eu falei, meu querido, tem legenda! Uhum. Eu tinha que ficar toda hora explicando isso, sabe? Aí eu cansei. Falei, não. Os americanos não gostam de ler legenda. Eles gostam da Mas você tá de falar fazendo a língua pra brasileiro deles. mesmo, Mas é né? para brasileiro, né? Tá. Então. Bom, e aí começou a bombar, começou a crescer. Isso começou a crescer, eu comecei a estudar mais para entender melhor como que a plataforma funcionava. Então eu tive que aprender várias multifunções, né? Tive que aprender a fazer a thumb, que é a capa, de um jeito que chamava atenção. Eu tive que aprender como usar as tags do YouTube para que engajasse o vídeo, como escrever uma descrição bem escrita para que o vídeo aparecesse para as pessoas. Enfim, eu tive como me portar no vídeo, qual era a forma que mais prendia as pessoas, né? Então, Mas você fez curso ou foi... não, autodidata. Eu fui estudando pelo próprio YouTube. A gente vai fazer um curso com ela saindo daqui. Ela dá as No almoço. Pois é, tem muita coisa, viu? Responder os comentários é importante. Os cachorreiros aí, ó, faz vídeo no YouTube, não responde os comentários. Tem que responder também. E os haters? Como é que deve ter muitos, né? Graças a Deus não tem tantos. É mesmo, olha só. Acho que justamente por causa da minha linguagem neutra ali, que eu não crio conflito nos meus vídeos, Uhum. toda vez que eu vou falar de um assunto polêmico, mesmo falando de um assunto polêmico, eu tento mostrar que eu não sou radical. Sim, mas você vai falando de raça. Aí vem um criador que de alguma forma vai discordar do que você falou daquela raça. E ele não vai lá e te bombardeia? Até hoje Não. não aconteceu. O mais
próximo, mas não foi um hater, pelo amor de Deus, gente, não foi hate. Uhum. Foi um vídeo que eu fiz sobre o pastor alemão cinza e o pastor alemão capa preta, que é onde eu tava comparando os dois, e mesmo eu falando que é a mesma raça, que não tem diferença e tudo mais, teve alguns comentários ali que não entenderam a mensagem do vídeo, que entenderam que eu estava dizendo que eram raças diferentes. E o Max Macedo veio escrever um textão lá, me dando uma aula, maravilhosa, por sinal. Fiz o convite para ele, pra gente gravar um vídeo junto, inclusive, mas ainda não rolou. Então vamos ver se rola aí. Legal. Né? Mas não foi um hate, gente. Ele deu uma aula ali de pastor. Qual a parte do teu tempo que o YouTube te toma? Mais da metade, menos da metade? É mais importante que o adestramento? É menos importante? Como é que isso funciona para você? Não é mais importante, porque o que me sustenta é o adestramento. Então, meu trabalho com os cães é primordial. Hoje eu tenho editor, então eu não gasto tanto tempo, né? Então, eu repasso o que eu ganho do YouTube, eu repasso para o editor e ele edita os vídeos para mim. Geralmente eu separo um dia para gravar pelo menos 4 vídeos, então eu garanto 2 semanas de vídeo, e aí a cada 2 semanas eu regravo novamente. E ultimamente, com a parceria com o Richard e com o Canicross que eu fiz, tomou um pouco mais de tempo, porque eu tive que viajar, tive que deslocar bastante, tive que pedir ajuda, né? E aí tomou um pouquinho mais. Agora você faz parte do grupo do Richard Rasmussen, é isso? Isso, faço uma das apresentadoras do canal Mais Pet dele, e a gente vai fazer uma série de vídeos, tanto para o canal Casa dos Bichos, quanto para o Mais Pet e para o meu. Legal. Mas aí de cachorro, né? De cachorro. Bacana. Que os dele não, vai ser outros bichos. Não, mas tem muito cachorro lá. Ele tem só 22, 23 cachorros. Eu mandei uma mensagem hoje pro Richard, convidando ele pro podcast. Espero que quinta-feira, quando for pro ar desse aqui, a gente já tenha uma resposta positiva. Quem sabe logo teremos o Richard aqui com a gente. Ah, que legal. A próxima vez que eu for lá, se quiser, eu dou um toque pra Boa, ele. fala pra ele, Richard. Ele vai responder, certeza. Ele vai dar uma olhada, vai ser legal. Ele é bem acessível, foi até que fácil. Bacana. Bom, e... Me corrija se eu estiver errado, mas você estava com você chegou eu lembro que a gente estava conversando, né, pelo WhatsApp, e você tinha lá 50 mil inscritos pouco tempo atrás. E de repente, quando eu olho de novo, tá 180, agora tá 200. Foi um crescimento que no começo foi mais difícil mesmo e depois bombou, porque a gente tá feliz com o nosso resultado aqui no podcast, né? A gente tá com bastante horas de acesso. Nós estamos com um embrião, 2 né? meses, então. A gente de tem podcast, 12 né? episódios. Mas óbvio que a gente queria que já tivesse 2 milhões. Eu também. Como que foi? Foi mais difícil no começo e depois deu uma bombada? Foi bem difícil, tanto é que comecei em 2016, né? Então demorou um pouquinho para começar a engatar. Mas eu acho que agora vai, né? Agora Mas esse vai. pouquinho foi quanto? Só pra gente ter um pouco de esperança aqui. Um pouquinho de dificuldade? Ai, gente, ó. Ano passado eu tava com 100. Acho que eu comecei o ano com 100 mil inscritos. Então, você demorou, sei lá, 5 anos, 6 anos aí pra chegar em 100 e Isso. em um ano você dobrou. Isso, basicamente isso. Porque o crescimento é exponencial, Isso né? que eu falo, agora virou uma PG e vai começar. Vai. E uma dificuldade que eu tenho com o YouTube, a plataforma nunca ajuda a gente, né? Sempre complica. Então, no final do ano passado, eu tirei um período que eu descansei. Não queria lançar vídeo, descansei. Ele já derrubou minha visualização e cortou meu recebimento pela metade. Então tem isso. Se você para de criar conteúdo... Então você tem que fazer uns conteúdos, o estoque, né? Tem que fazer Para estoque. quando você quiser tirar um período sabático, você ter. Exatamente. Você tem que criar aí, isso eu não fiz. E aí eu acabei prejudicando o andamento do canal, mas agora tá retomando de novo. E além do Cão em Foco, né, que é o seu canal, e do Mais Pet, do Mais... Como que é? O outro... Casa dos Bichos, que você recomenda, que você gosta e você faz parte. Tem algum outro canal, hoje em dia, que para quem é dono de cachorro, você fala, nossa, esse canal é bem bacana. Tem algum outro que você pode recomendar? Deixa eu pensar. Essa pergunta me veio de repente. Peraí. Canal... O Animais Podcast. Demorou para chegar nessa conclusão. Antes de você fazer o teu, você olhava algum outro que você se espelhava nele? Eu já pensava em ser que nem ele ou não? Foi tudo assim na tua cabeça? O outro que Um outro canal no YouTube que tinha? Qualquer um. Não, já olhei, já. Não, mas quando você começou, você acompanhava outros. Acompanhava Mas outros. foi por causa desses outros que você resolveu fazer o seu? Sim.
Um dos canais que na época eu assistia bastante, embora eu não concorde com tudo, e hoje praticamente eu não abro, é o Tudo Sobre Cachorros. Uhum. É um canal que na época estava muito em ascensão e eu me identificava, né? Porque a menina sozinha faz tudo aquilo ali, enfim, ela é realmente uma ótima empreendedora. Da Lina, né? Da Lina, Eu tenho acho que 2 ou 3 vídeos gravados lá com ela. Eu Bem vi, bacana. acho que eu tinha até perguntado pra você sobre o vídeo dela na É, época. tem vídeos bons, Tem vídeos eu não vejo bons. vídeo, mas eu vejo coisas do Instagram bons e outras coisas que eu não concordo muito. Então, tem aquele lado, né? Por ela não ser adestradora, eu acho que tinha que tomar um pouco mais de cuidado para falar sobre algumas coisas. Porque existem contextos que são inerentes de uma área. Uma profissão. Então você tem que, uma profissão, então você tem que respeitar isso e tem coisas que não é legal você bater o martelo para um público tão grande. Sim. Foi bem isso mesmo. É. Porque ela toma partido de uma coisa e fala, meu, tá falando besteira, né? Aí você começa a não, Então. né? Mas de maneira geral, você ainda acredita que é um canal bacana para as pessoas terem informações? Hoje, de assim? maneira geral, ela passa bastante informação interessante, ela tem bastante responsabilidade, ela fala sobre a questão de andar com cachorro solto, ela fala bastante coisa legal. Mas tem aqueles pontos, assim, que não são perfeitos, né? Agora, de adestrador, assim, eu não me lembro, não tô lembrando agora, preciso pensar um pouquinho. Tá. Porque agora, ultimamente, eu tenho acompanhado muito pouco o canal no YouTube, por incrível que pareça. Tem pouco tempo. Legal. E podcast, geralmente você costuma acompanhar? Você curte? Eu gosto dos sócios, mas é mais sobre negócios, não é tanto sobre pets. Do Perini e da Malu, né? Do Perini e da Bruna, Malu. Bruna e Malu. Sim, tem uns outros, mas agora eu esqueci o nome também. TDAH, gente. Eu gosto muito de um do Joel J. Ah, JJ Podcast, não sei se você conhece. Ele estava no Grupo Primo também, junto com o Thiago Negro e tudo, e eu agora acho que ele que sim, saiu mas eu acho recente. que eu nunca assisti um vídeo dele. É bem legal, é um podcast que fala sobre alta performance em várias profissões, geralmente atletas, mas em várias profissões, várias áreas, e é um cara muito bacana, um cara muito legal de assistir. Bom, voltando para a questão dos cães, né? Tem algum caso específico, além dos casos de agressividade ou cães muito fortes, que você tem dificuldade de lidar? Os casos que as famílias resolvem não me ajudar. Boa assunto. Vamos lá. Como é que você faz? Porque muitas vezes, por melhor que seja o profissional, a família não colabora, né? Não colabora. Então, quais são os seus métodos ou técnicas? A família quer um milagre, né? Não quer botar a mão Quer na terceirizar, massa. né? E o treinador, na verdade, ele tem a função de avaliar o problema, né? E traçar uma estratégia. Mas se a família não colabora, realmente a gente não tem sucesso, né? Não. Então, o que você bolou aí de estratégia? O que funciona, o que não funciona com as famílias? Então, é difícil, realmente. A gente faz um trabalho, né? Se dedica, o cachorro aprende a fazer tudo, aí você põe a mão na mão do dono e o dono dá aquela estragadinha, né? Não faz, ou deixa quieto, ou faz errado. Eu peço muito para eles, grava e me manda. Nem 1% que faz isso. Ó, quando você for praticar, guarda e me manda. Grava e me manda. Para eu avaliar o que você está fazendo quando eu não estiver aqui. Eles não fazem. Pratica, nem que for 5 minutos. E toda vez que eu chego para fazer a aula, eu cobro, né? E aí, fez isso? Não. Ó, se você não fizer, não vai ter resultado. Aí na outra aula, e aí, fez isso? Não. Se você não fizer, não vai ter resultado. E aí? Né? Eu cobro. Todas as aulas, praticamente, eu tô cobrando. E chega uma hora que eles te mandam embora? Ou chega uma hora que eles falam, tá bom, então eu vou ter que fazer mesmo, que senão Ou eu vou chega ter... uma hora que dois, você manda ele embora. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Demitir um cliente. Demitir um cliente. Porque você fala, meu... Não, Dependendo do já fiz caso. isso, de demitir o cliente em algumas situações. Mas acontece muito, às vezes, do cliente treinar por muito tempo e não pôr a mão no cachorro. Eu não sei como consegue, assim. Mesmo eu cobrando, mesmo eu mandando mensagem, mesmo eu falando grava, eles não põem a mão no cachorro. Não pega, não faz. E vai treinando e vai mantendo. Tá jogando dinheiro fora, né? Mas chega uma hora que você fala, não, olha, mas a gente encerrar por aqui, não tá dando certo? Depende do contexto. Por exemplo, se eu tô com um cliente que tá me cobrando o resultado e eu falo pra ele, Ele não faz nada. E aí, você tá fazendo? Né? Já aconteceu? Sim, eu demito o cliente. Olha, desculpa, mas eu não tenho o que fazer aqui. Sabe? Eu tô passando pra você o que a gente tem que fazer. Você não tá fazendo? Tchau. Não vou ter resultado. Eu vou ficar só pegando seu dinheiro e você não vai ter. E aí você me cobra como se eu tivesse errado? Não. O cachorro comigo tá fazendo. Porque no final das contas, esse cliente vai ser insatisfeito de qualquer forma, né? Porque mesmo que ele goste do seu trabalho, ele não tá vendo o resultado na prática.
E se fosse só isso, é ruim já, né? Mas pior é ele começar a falar mal do seu Mas ele trabalho. vai ter um monte de adestrador e vai falar mal de todos. Porque, né? Enquanto ele Sim. não botar a mão na massa, Não vai fazer. não vai. Agora, uma estratégia que eu utilizo, que me protege um pouco, é filmar todas as aulas que eu faço. Todo, 100%. 100%. Eu sempre Que filmo legal. um pouco, um pouquinho. Haja memória no celular. Uma Haja parte da memória. aula. É uma parte, não tudo. entendi. Uma parte da aula. Então, o que A o parte cachorro que o cachorro que ele tá precisa fazendo. fazer, né? Exatamente. Legal, legal. Então, se ele vier me cobrar e falar que eu não fiz, ou alguém me falar alguma coisa, ó, olha aqui, ó, como não fiz. Uhum. Tá aqui, tá tudo gravado. Eu Uhum. tenho pasta de cada aluno num HD externo, ó, de anos. Uhum. Porque realmente eu gravo, eu guardo, e se eu precisar, eu uso. E você utiliza isso, tudo bem, quando o cliente te confronta de alguma forma, mas você também utiliza quando você pega um caso parecido, por exemplo, sei lá, ansiedade de separação, estou chutando aqui, tá? Uhum. E fala, nossa, eu tive um caso muito complicado também de 3, 4 anos atrás, deixa eu acessar aqui a pasta desse cachorro para ver o que foi Sim. feito e como foi a evolução. É importante isso para você? Sim, é importante. Eu tenho também o histórico de aulas, que eu vou marcando o que foi feito, então é possível você ver a evolução do cão, o que eu fiz em cada aula. Tá bem organizadinho, assim. Legal, porque o Léo falou uma coisa super interessante, né, no podcast que a gente fez com ele, foi o 3º episódio. Ele falou, a gente tem, agora não vou lembrar o nome, mas sei lá, 1.500 horas ou mais, 7.000 horas, não sei, de gravações de mentoria entre adestradores da nossa própria equipe, de cursos e lives e não sei o quê. E isso faz com que ele tenha, de fato, ele falou que é o maior banco de dados, né, do mundo de cães, e eu acredito, acredito que seja isso mesmo. E mão na roda, né? Quando você pega vários casos parecidos e fala, tô com dificuldade nesse, o que eu faço? Busco outros casos parecidos aqui para resolver. Sim. Eu fiz isso bastante no começo, só que em forma de relatório, né? Existe na equipe ainda os relatórios, mas eu mesmo fazia os relatórios de todas as aulas que eu fazia. E eu voltava 2, 3 aulas atrás e falava, olha, puta, evoluiu, ou, puta, vou pegar um caso aqui parecido que foi difícil também, deixa eu ver se eu resolvo. Isso me ajudava muito no início. Uhum. Legal você ter isso aí. Eu tenho uma curiosidade aqui. Você é jovem ainda. Só que você é única. Você consegue treinar X cães por semana, por mês. Sim, Você tem vontade de montar equipe? eu tenho bastante. Eu até tava com um rapaz que estava me ajudando, mas acabou que não deu certo. Aquele lá, tava indo bem, né? Tava Você tava indo feliz? bem. Não rolou. Mas não rolou. Você tem que, já falei, você tem que fazer uma parceria com a Cão Ideal e fazer esse negócio bombar. Cão em Foco e Cão Ideal juntos. Tô esperando uma sociedade Você quase aqui. virou Cão Ideal. Verdade. Foi uma coisa interessante. Nossa, é Bom, mas, verdade. a gente fala, já como vamos contar essa história. Fala, Deus, fala Não, assim. porque assim, eu acho que é natural, entendeu? Sim, Porque você vai ter gente te requisitando, você não vai dar conta. sim, eu quero muito montar uma equipe. Pelo menos uns 2 para começar a me ajudar a atender e eu poder pegar mais gente, né? Atender mais outros lugares, ter um Sim. pouco mais de tempo livre também. Porque tem dia que eu fico Porque no o carro. trabalho é braçal. É braçal. Total. Se você não estiver lá, não tem a aula. Aí imagina, gente, como eu tenho a rede social, eu tenho que dividir meu tempo entre os atendimentos e todo o trabalho online. Eu sei disso, por isso que eu tô falando. E as duas coisas vão crescer. E você vai precisar de equipe nas duas coisas. Mas uma coisa é certa, você não pode ter um pré-entendimento de que crescer a equipe vai fazer você trabalhar menos, é o contrário. não, Você vai trabalhar de forma diferente, mas muito você vai- mais. Não, mas você vai poder se planejar Sim, sem para dúvida. fazer as coisas. Não, né? é uma mão na roda em várias É. formas, mas não acha que você vai trabalhar menos, porque vai. Não, mas nossa, por exemplo, vai no trabalhar mínimo você mais. vai atender mais pessoas com o teu método. Então, Sim, isso é legal. sim. De fato, a gente consegue atender mais cães e salvar mais vidas, né? Mais famílias. Sim. Uma história interessante que a gente estava falando, você, antes de ser Cão em Foco, você estava começando a usar o nome Cão Ideal, né? E aí... E aí eu lembro que eu não sei se acho que eu te liguei, porque não tinha WhatsApp na época, já faz um tempo isso aí. Acho que eu te liguei e falei, olha, Ana, lembra que a gente fez o curso juntos, não sei o quê, eu sou Gustavo, assim, assim, assim. Então, eu já tenho o meu nome Cão Ideal registrado e tal. Eu lembro que você ficou meio assustada no primeiro momento, né? Mas eu percebi que foi um susto meio que com frustração, porque você estava meio empolgada, né? Você falou, putz, já tinha organizado um monte de coisa, já tinha feito planejamento, com o nome Cão Ideal, mas eu te entendo completamente, tá tudo certo, relaxa, vamos resolver. E foi super fácil resolver isso com você. Numa conversa de telefone, a gente trocou ideia e você falou, ó, vou mudar, fica tranquila que eu vou mudar. Então, te agradeço, porque você foi uma pessoa tranquila de se lidar, e foi honesta e ética. Ao contrário de um outro filho da mãe, Zé Mané, que eu tive que colocar um advogado para tirar o nome lá, que o cara queria usar o nome de tudo quanto é jeito. Deu trabalho, mas tirou. Vai usar outro nome. Então...
Aproveitou para dar um tapa online. Não, mas foi um tapinha só. Tapinha não dá. Tapinha não Me dói. senti usado agora. Não, mas agora o Cão em Foco tem um baita de nome. Foi bom no final das contas, não Foi foi? bom, Porque foi o Cão em bom. Foco já tá quase maior que a Cão Ideal. Que absurdo, nunca. Pelo menos A na pessoa internet. domina o mercado. Não, não tem 200 mil seguidores, eu tenho 700 no meu canal Mas de YouTube. você domina o mercado, é diferente. Não, imagina, eu você tô tá- com gente grande aqui. Bom, outra coisa interessante da gente falar, que eu nunca abordei aqui, eu não sei se você atende muitos casos de coprofagia. Cães que comem cocô, né? Faz um tempinho que não me aparece, acredita? Mas sim, já atendi. Você tem tido casos dos filhotes que o pessoal reclama e tal? Muito pouco. Eu tenho percebido um aumento recente de coprofagia, eu não consigo entender os motivos. Geralmente é quando tem diarreia, alguma coisa, mas eu queria saber de vocês, o que vocês recomendam? Você, Eu como não sei, eu acho veterinário, que... Porque assim, como eu acabo trabalhando com bastante cães que estão treinando, que estão tendo um enriquecimento ambiental, que estão tendo mais estímulos, eu acho que acaba não tendo todo esse problema. Eu tenho muito pouco isso. E também as raças que a gente lida também, tem raças que são mais predispostas, né? isso. Eu não tenho muito pouco. Muito Nossa, a pouco gente mesmo. pegou só na semana passada 12 casos. Caramba. De uma hora pra outra, assim, um monte. Cachorro de apartamento. Nossa. Cachorro de apartamento e cachorro de casa também, mas a maioria é apartamento. A gente já tem a maior parte de cães são em Pois apartamento. eu não tenho muito, não. O último que eu atendi foi uma Border Collie. A gente resolveu condicionando ela a vir para Fazia o cocô e vinha depois de fazer. vinha para ganhar uma recompensa. Então a gente tentou barrar e funcionou, viu? O cara pôs em prática todos Legal. os dias, Aham. fez as lições de casa e em uma semana ela Mas é o pôde cara comer. que sabe o horário que o cachorro faz cocô, né? Ele É fica o de cara olho. que faz. Então, aí ele tudo bem. acompanhou Que é uma coisa também. difícil, né? As pessoas saem de casa o dia inteiro, Sim. o cachorro fica lá no ócio. E tem lá. muita gente que deixa a ração disponível de É, inteiro, o então. cachorro vai comendo aos pouquinhos e faz cocô em horários não regulados. Saber o né? horário que faz cocô é fundamental para isso aí. Sim, com certeza. Tem que controlar a Saber quanto alimentação. come, o que come, a hora que come. Que é isso, Na verdade, isso é fundamental para todo, pra sim. pro todo, né? Se o Tem cachorro... aquela coisa de que você acaba sendo. A gente fala de não humanizar, né? A pessoa fica pensando, o cachorro tem que. Na verdade, o cachorro não tem que ter comido o dia inteiro. Na Vai ficar vida, com fome. na vida dele, na vida selvagem, ele não ia ter comido o dia inteiro, né? Claro que não, às vezes por dias, né? Não comem por dias até caçar. É. Então, eles realmente. As pessoas têm muita dó. Uma coisa que eu pego com frequência, né? É dó de fazer enriquecimento ambiental. Sério? Porque vai ter difícil acesso à comida, é isso? Vai ter o difícil acesso à comida. Já teve gente que falou que absurdo Vai ter que colocar o trabalhar cachorro pra para comer. brincar. O cachorro vai pôr o cachorro para brincar com a comida, como se fosse uma criança que não pode brincar com a comida, sabe? Entendi. É um negócio assim. Olha só que complicado. curioso, porque de fato, anos atrás eu tive pessoas que achavam isso, né? Mas não tenho mais clientes que pensam nisso. Quando eu começo a explicar o motivo, né, e fazer o cachorro ter um desafio, que eles gostam desses desafios, que são como caças, né, para eles aceitam numa boa. Faz tempo que eu não ouço esse tipo de crítica, assim. E que Pois tipo é. de enriquecimento você pede, geralmente? Eu peço enriquecimento alimentar, geralmente, né? Ou então de destrinchar, eu ensino a fazer caixa de papelão, para a pessoa supervisionando, claro, para o cachorro rasgar. Aqueles tapetes de forrageio também, eu acho muito legal, pra colocar o cachorro para farejar. Os tapetes de forrageio eu acho bem interessante. É. Você consegue explicar um pouquinho para o pessoal de casa que talvez não saiba o que é? É tipo um tapete que você faz com... Como é que é o nome daquele tecido? Esqueci. Feltro. Acho que é feltro. Tem vários tecidos. Bem felpudo, né? Bem TNT, felpudinho, né? e tem várias entradas, assim, obstáculos que você coloca, esconde a comida ali, o cachorro tem que encontrar pelo faro e ficar enfiando o focinho, isso é muito legal. E às vezes eu faço isso com o cão na rua mesmo, A Porque caixa de tem que papelão... explicar para as pessoas também que na vida real os cachorros passam o dia inteiro farejando. forrageando, farejando, tentando procurar comida. E a gente vem com o pratinho achando que ele é humano. Daqui a pouco vamos querer que eles comam com garfo e faca, mas não é assim. Quanto menos eles comerem no potinho, é melhor para eles. Sim. Eles estimulam eles, gastam energia. Eles têm que farejar, mente. Então isso é bom para eles. E às vezes é difícil as pessoas, elas humanizam mesmo. Né? Se eu como no com pratinho, dó. por que meu cachorro não come no pratinho? Então... Agora, rasgar a caixa de papelão é uma coisa que eu não gosto muito, na verdade, porque eu acho que tem um risco do cachorro comer o papelão ali, muitas pessoas já me falaram disso, né, de cliente, né, que viram e testaram e não funcionou, e muitas clientes também falaram para mim que depois começam a rasgar outras caixas e outras da despensa e outras coisas. Como que é a sua experiência com isso? Olha, eu não tive... sempre falo pra pessoa, supervisiona, né?
E lógico, faz manejo de ambiente. Caixa que ele não pode mexer, você não pode deixar à vontade, né? Se acontecer isso aí, você guarda essa caixa. Se você não, por exemplo, um cachorro que gosta muito de destrinchar, se você não oferecer algo, ele vai estourar a cama dele, a casinha dele, vai estourar a almofada. Pra Ele destrinchar vai achar outra alguma coisa. coisa, é. Então eu acabo Mas falando fora a caixa de isso. papelão, o que mais você usa pra destrinchar? Geralmente só a caixa de papelão. Geralmente é isso que eu uso. Eu falo para eles colocarem caixas dentro de caixa. Eu acho que é o mais seguro dentro de uma supervisão, né? Porque a espuma, se você dá um ursinho de pelúcia, o cachorro estoura aquilo, ele engole a espuma muito mais fácil do que o papelão, né? Então, é Agora a gente isso. falou agora há pouco de humanização. Qual que é a sua Não, mas opinião? agora eu Como fiquei curiosa. O que que você usa também para Não, porque destrinchar? assim, eu não uso papelão, eu dou coisas pros cachorros, entendeu? Aham, Dou tipo, osso, dou melobone, eu não uso, porque meus cachorros também estão na situação de... estão no gramado. Se aham. der papelão, vai ficar papelão pra tudo quanto é lugar lá, entendeu? Lembrei de uma coisa legal para destrinchar. Coco. Coco. Coco é bem legal. legal. Então, meus cachorros, eles pegam por exemplo, tem umas palmeiras lá, eles arrancam o galho inteiro, ficam roendo, entendeu? Então, Sim. o meu não é exemplo, porque eu não estou no ambiente de apartamento, entendeu? Ah, Eu não estou entendi. mais. Então, eu uso coisas mais naturais, que na verdade eles mesmos descobrem lá e fazem, entendeu? Os meus Não, eu já gostavam indiquei coco já. de pinha. Caía a pinha Coco é do legal pinheiro também. e eles É. destruíam a pinha ali. E era legal que de fato eles não comiam a pinha. Tem cachorro que engole tudo e é perigoso, né? Mas Normalmente, frutas eles fazem bastante, né? Abacate, coco. Ai, que É delícia. bom, é bom. Mas você não pode indicar isso para apartamento, né? Ah, não. não, e Realmente. muito abacate também. Mas eu acho que muita deve gordura, ter né? algum tipo de brinquedo, eu não estou antenado com isso aí, para esse exemplo, que simule um coco ou uma caixa de papelão, Ah, tem? eu não me lembro, Puxa vida, não, viu? sinceramente, eu não sei dizer. Eu acho que o mais Não. próximo. Não sei te dizer. Porque agora. os brinquedos de bichinho de pelúcia que simula não é o ideal, né? Não, Não, Não é acho ideal. que o mais próximo disso seria os brinquedos de roer, que é nylon, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Não é. Eu não sei se existe nem algum brinquedo específico. os Kong recheados também não são, Não. Mesmo que você congele, né? né? Não é a mesma coisa também. Aqui tem algumas coisas que são parecidas, mas não é exatamente isso, né? Tem que improvisar mesmo. Destrinchar tem que improvisar. Sim. Bom, falando da humanização, como é que você lida com isso, né? Porque sempre foi um tema que gera muita polêmica no adestramento, porque os adestradores, por um lado, aí acho que todos os adestradores, né? Desde os radicais de um lado e de outro, falam que é importante não humanizar os animais. E de outro, a gente tem os clientes, os tutores, as famílias que tratam como se fosse um filho, como se fizesse parte da família, e eles estão certos, porque de fato faz parte da família, né? Mas quando a gente começa a tirar a natureza do animal, a gente começa a gerar um desequilíbrio emocional e muitos problemas podem surgir, né? Como que você costuma lidar com isso? Tem gente que é mais radical, tem gente que é mais flexível. Como que você faz? Eu tento, por mais que às vezes seja difícil entrar na mente das pessoas, eu tento explicar toda vez que eu vejo uma situação onde a pessoa está realmente humanizando o cão. Porque, por exemplo, tem humanização que não vai prejudicar o cão em nada. Então, por exemplo, tem adestrador que fala, o cachorro não pode nunca subir no sofá, porque está humanizando. Não vai mudar nada a vida dele, Não vai entendeu? mudar Não nada. muda nada. Isso aí né? Você ensina o Isso é uma cachorro questão a ter da esse regra valor. da casa. Sim, Pode ou não sim, pode, acabou. exato. Não é? Eu também concordo com isso. Não tem, assim. Então, agora, se a pessoa está interpretando os sinais dos cães como se fosse uma criança, se a pessoa está querendo educar o cachorro, por exemplo, falando. Quem nunca tentou educar um cachorro gritando e falando com ele? Já te pedi 1000 vezes pra você não subir aqui. Eu sempre olho pra Mas de pessoa novo, assim. Totó. As pessoas ficam até meio assim comigo, porque eu olho pra pessoa e falo assim. Você sabe que ele não tá entendendo nada, né, que você tá falando. Você sabe que ele não fala português, né, meu povo? Você sabe, não sabe? Isso aí é japonês pra ele. né? Não, eu falo. Imagina você sendo sequestrado por uma família de chineses. Eu juro, eu falo. Eu também falo. Eles te sequestram, te colocam numa casa e de repente o certo pra eles é assistir TV sentado na mesa e comer sentado no sofá. E você vai sentar no sofá, eles te batem. E começa a falar e gritar um monte com você. O que você vai entender disso? Tá, ok. Esse é um tipo de humanização, de fato, de querer conversar com o cachorro. Mas outros tipos, colocar roupinha demais, colocar perfume demais, ou achar que o cachorro tem fome como nós temos, então precisa comer todo dia, deixar à disposição, esse tipo de humanização. Achar que tento caixa ficar- de transporte é maus Maus tratos. tratos, Sabe uma coisa que eu também acrescento como humanização? Achar que o cachorro tá querendo dominar tudo e todos. Ah, sim. Porque isso é uma característica do ser humano. O ser humano quer dominar todo mundo. Uhum. E acha que tudo que o cachorro faz
tá querendo dominar. Tá interpretando Sim. como se fosse um ser humano que quer mandar na família. Tá Isso não é humanizando, ruim. tá botando um sentimento Uma humano humildade. no cachorro, né? É, e o cachorro Acho- não quer isso. Acho que foi muito bom você ter falado da dominação, sei lá como é que é, porque esse é um dos fatores, inclusive, que um dos argumentos que os adestradores positivos radicais usam contra os adestradores tradicionais, né? Que falam que tudo é dominação, tudo é dominância, Ah, tudo é os não sei o quê. tradicionais não, os Os antigos, né? os Do antigos. AlphaGo. Então. Então, mas tem os seguidores que são novos que também acreditam. Tem vídeo ensinando a fazer alfarrol, né, no YouTube, com um monte de elogio, com um cachorro extremamente inseguro e medroso, que não tá fazendo nada. Então, é complicado, né, gente? Pessoas que precisam estudar um pouco mais de comportamento canino, Nossa, né? muito. Tem treinadores que precisam estudar mais e donos que precisam estudar mais, porque tá todo mundo doido. Tá todo mundo doido. E quando você faz essa brincadeira, imagina você ser sequestrado por uma família de chineses e tal, como que o pessoal interpreta? Porque para mim parece como bem-humorado e parece que a pessoa Sim. entende bem, mas funciona no final das contas? A pessoa Eu acho que entra sim, na cabeça? viu? Vira uma chavinha. Vira uma chavinha na pessoa. Ela olha e fala, nossa, não é verdade? Uhum. Porque eu tô falando com uma espécie totalmente diferente, que Sim. não tem a mínima ideia da Tem nossa hábitos diferentes. E aí você pode até, eu ainda falo, ó, você pode até aprender com os chineses por observação, mas seu cachorro não vai ter esse raciocínio. Uhum. Vocês têm que entender que o cachorro não é racional, ele não tem raciocínio lógico. Uhum. Então o que a gente tem que fazer? Ensinar o cão na linguagem que ele entende. E aí eu tento, toda a aula eu vou orientando de acordo com o que eu vou observando dentro da família. Agora tem coisa que eu meio que deixo eu meio que relevo. Então, por exemplo, roupinha. Se eu percebo que o cachorro não se incomoda com a roupinha, eu não vou ficar porrinhando a pessoa por causa da roupinha. Uhum. Eu tenho uma cliente que tem um armário com o cachorro dela. Tem roupinha de Eu tudo. também. É um Eu galguinho. tenho aluno de agility que Galguinho. chega com roupinha lá. Eu só É. faço assim. Não falo mais nada, não vou falar mais nada, eu vou perder o aluno. Então. Tá, Pelo menos tá indo lá fazer aula com o cachorro dele. Porque se eu ficar Sim. pegando no pé, não vai mais fazer aula. Pior pro cachorro, entendeu? Aham. Mas tem Pois cães é. que de fato se Precisam, incomodam né? muito. Não, sim. Tem o lado dos cães Mas que se o cachorro precisam. for bem ambientado com a roupa, alguns cachorros, Não é eles problema. acabam, se não for alérgico, né? Aham. Eu acho que não mas tem tanto problema. tem cachorro que Que nem o aniversário uma vez por ano também não faz mal, né? Agora, todo dia, uma coisa que estressar o cachorro, por exemplo, sapatinho, óculos, sei lá. Tem umas coisas que eu falo, isso não é possível que Pois não, é. que vai fazer bem pro cachorro. né? Não, olha, eu fui para Campos esse final de semana e tava 4 graus. E a gente colocou roupinha nos cachorros para poder circular pela cidade de noite, que a gente tava adiantando ali, tudo a céu aberto, e tava frio. A gente colocou. Nesse caso, colocou. Eu não acho o problema é saber o contexto certo. Então o problema não é a Sim. roupinha em si. O problema é colocar quando tá 15 graus, por exemplo. 15 graus pode ser que esteja frio para a maior parte das pessoas, mas para a maioria dos cachorros não está frio o Não, suficiente. frio, quando o cara exatamente. organiza Roupinha. muito a roupinha, é cheia de acessório, né, Gustavo? Não, minha roupinha. Aí, não, eu sei, Bonitinho. eu sei, mas você não vai com a sua roupinha. Sim, Mas assim, roupinha tem tá gente falando que de Batman. o cara põe tiara, põe óculos, põe sapato, Bolsonaro, pinta a Lula. unha. Política Aí, de né, estimação. Não, aí, né, botar uma capinha no cachorro, você tem um pincher, você tem que botar. Ele Sim. morre de frio. Sim. É igual o galguinho, né? O galguinho também galguinho, tem. Agora você vai um border collie, não precisa botar roupa nunca, vai ter cara que põe. Mas eu E falo, o bom, poodle, né? cheio de roupa, cheio de nó embaixo dos bracinhos. né? Então, Yorkshire, aquele pelo liso, com roupinha, fazendo nó. É uma judiação, né? Eu já fui bem mais radical com os clientes, né, com essa questão da humanização, e hoje eu tô seletivo em algumas coisas, de fato. Então, as regras da casa eu nunca interferi, sabe? Você quer subir no sofá, você quer dormir Lógico, na regra da cama, casa. regra de cada casa. Eu só falo os prós e contras e deixo a pessoa decidir que caminho que ela quer seguir pro cachorro dela, né? Mas roupinha, eu sou bem duro com essas coisas, eu ponho os limites, então eu falo, olha, meu, tá 5 Perfume, graus, tá muito 4 banho, graus. muito perfume, né? Eu oriento Banho é uma coisa bastante. também que é muito humanizado, né? Banho é uma coisa bastante Muito humanizada. banho, muito produto. muito. É porque, Aham, né? sim. não, e mais do que isso, as pessoas hoje em dia, como muitos preferem dormir com o cachorro na cama, né? Obviamente que não é agradável. o Mas cachorro banho com- seco é bom. Sim, mas as pessoas Eu é muito estimulo mais o banho prático. seco, O Banho seco é uma quer dizer boa. que a Banho seco pessoa é- tem que colocar a mão na massa e dar o banho seco. É muito mais fácil mandar o cara do pet shop vir buscar e Sim, quando ele volta sim. o cachorro tá limpo. Mas entende? escovar cachorro, que só isso por si só já ajudaria bastante. Mas aí a pessoa não faz. Então. Então é difícil. Escova isso. 2 vezes por semana o cachorro, você já vai ter metade do caminho andado. Então, Pois é. o que eu Né? ainda não entendo, é difícil de entender, eu sou muito crítico,
humanizam o cachorro e tratam como se fosse filho, mas não entregam para o cachorro tudo que um filho teria ou deveria ter para viver bem. Sim. Né? Então, tá bom, é filho, eu considero meus cães como membros da minha família, mas eles são cachorros, eu sou pessoa. Eles têm necessidades Sim. diferentes. Mas, se eu não fosse treinador, eu ia pagar o melhor profissional possível para o meu cachorro. Eu ia tentar entender o máximo possível o que é a vida do cachorro, para Sim. dar para ele uma vida boa, de qualidade. Que Né? que ele necessita. Exato, para não ele, uma não que criança. eu acredito que seja eu uma exatamente. criança. Não, essa é a maior dificuldade, é fazer as pessoas entenderem que eles têm outras necessidades e outros comportamentos que têm que ser contemplados. Sim, exatamente. Não os nossos. Comportamentos que precisam ser supridos, instintos. O cachorro ele não pode ficar o dia inteiro olhando para a parede. A gente teve um exemplo na quarentena. Todo mundo ficou mal na quarentena. Sim. Mas ninguém tá nem aí em deixar o cachorro sozinho no apartamento o dia inteiro, sem nada para fazer, sem enriquecimento Sim. ambiental. É muito complicado. O cachorro né? não tem o canal de YouTube. Né? E o cachorro teria que andar mais que a gente, é um animal nômade. Sim, é um animal. E o cachorro teria que farejar, então a gente tem que passear. Mas nessa fase, ninguém proibiu as pessoas de passear com os cachorros. Pessoas Pois que é. piraram em ficar em casa com os cachorros. Sim. Porque ninguém falou que você tem que ficar em casa e não pode dar uma volta com o seu cachorro. Sim. Era até uma hora que você teria até mais tempo de passear com o seu cachorro. Sim. Sim. Né? Mantendo Sim, sim. distância. Não tem porque e quem tudo passeava mais. com o cachorro de noite ou de madrugada ou de manhã não tinha aglomeração nenhuma. Sim, exato. Sim. Né? Exatamente. Até era bom você tomar um solzinho de manhã com o seu cachorro, era bom. É, e o que Né? surgiu de problema É. né, por conta disso, dos cachorros não Muito. saírem, foi um absurdo. Né? Bom, a gente está chegando ao fim. Mas Passou já? rápido, né? Você Nossa! viu como passa rápido? Nossa. Eu queria saber se tem alguma pergunta que a gente não fez e que você gostaria de ter respondido, que você acha interessante falar, algum assunto importante. Deixa eu ver. A gente tem tempo ainda, tá? Não é que tem Tem que acabar tempo. agora. Ah, entendi, Estamos encerrando, entendi. estamos chegando ao final. Eu acho legal a gente comentar o que vocês acham sobre essa questão da dominância, por exemplo, que eu acho que é um ponto muito importante que a gente tem essa dificuldade. Nós temos aí adestradores que, por exemplo, para ensinar um place, tem que dominar o cachorro, tem que pendurar pelo pescoço e não sei o quê. Sendo que você pode fazer uma base de place absurda com o cachorro solto, sem usar nenhum tipo de subjugação, né? Então eu queria saber o que você acha disso e conversar um pouquinho sobre isso. Legal. Eu acho o seguinte, essa questão toda veio de estudos em lobos, né? É isso. Lobos de laboratório, lobos que estavam confinados em cativeiro, Isso. E que nem era a vida real dos lobos mesmo. Sim. Que até acho que o Gilberto que abordou bem isso aqui. O Alexandre. O Alexandre. Rossi, no primeiro Que episódio. falou, que falou de lobo no verão, lobo na primavera, lobo no inverno. Os comportamentos são bem diferentes. E não de lobos numa reserva. Isso. Sim. E daí se pegou esse estudo desses lobos na reserva e se levou para o cachorro, que também não é o lobo. Sim. Né? Eu acho que a relação que a gente tem com o cachorro é muito parecida com a que a gente tem com os filhos. A gente que provém as coisas para ele, então a gente pode dominar eles através disso aí, a gente alimenta eles, a gente pode fazer tudo. Não precisamos ser mal, virar o cachorro de barriga para cima, subjugá-los. A gente vai ter uma hierarquiazinha que acho que faz bem, até para a família tem, no trabalho tem, mas nada que seja uma coisa parecida com o que foi mostrado ou divulgado, sei lá, 20 ou 30 anos atrás, né? Eu penso bem parecido, eu acho que nada de radicalismo, né? Então, por exemplo, tinha histórias como você falou, subir no sofá é um sinal de dominância, passar primeiro na porta, Passar primeiro na o porta, cachorro pisou, pensando- você está ensinando o cachorro a sentar, andar na rua, e o cachorro pisou no seu pé e está querendo te dominar. Nossa, essa né? daí. Esse tipo de Isso coisa, aí eu nunca dei bola para essas coisas, isso é esse ridículo. tipo de coisa Porque eu convivo realmente- muito com o cachorro, então às vezes eu nem tenho a teoria, mas eu sei que aquilo lá não tem nada a ver, entendeu? Sei. Realmente isso não faz o menor sentido, é um exagero. Então fazer o alpha roll a todo momento, para qualquer coisa, sei lá, o cachorro olhou diferente para você, já vai lá e subjuga o cachorro. Isso é um absurdo e que acredito que cada vez mais está caindo em desuso, de fato. Mas eu acredito que sim, é necessário colocar ordem, que o cachorro precisa de limite. Tá? Então, por exemplo, na minha casa, eu não admito o cachorro fazer uma coisa porque ele acha que é certo. Se na minha casa, por exemplo, eu sou alérgico, né? Por incrível que pareça, eu trabalho com cães, mas tenho uma grande alergia a pelos de cães. Tá super controlada, mas eu tenho umas 2 ou 3 crises por ano que eu fico super mal. Meus cães não sobem no sofá. É uma Sim, mas regra é na minha regra da casa. sua casa, É regra na minha ó. casa. Mas o motivo de subir no sofá não é nem porque eu acho que é dominância. pra Porque por você causa ter da o alergia. sofá Pra eu limpo. ter, exato. Pra ter o sofá limpo, sem dúvida também. limpo de né? pelo, tô falando. E pelo isso, limpo dos meus espirros, porque eu começo a espirrar e não paro mais. limpo do que te causa alergia. Sim, exato. E aí, o que acontece? Se meu cachorro, principalmente quando é um cachorro novo, os meus que estão lá, todos já sabem que não é para subir, mas quando chega um cachorro novo em casa, eles tentam subir, porque eles não sabem que é errado. E eu mostro que está errado. E se ele insiste, eu vou mostrar que está errado. E se isso for dominância,
Sim, então isso é dominância, tá? Agora, não é a dominância como tipo, vou ter que subjugar e apertar o pescoço, não sei o quê. Por exemplo, um cachorro rosnar pra mim, o meu próprio cachorro rosnar pra mim. Você me desculpa, amigo, quem sustenta essa casa, quem ainda trabalha, quem tem a habilidade, sou eu. É igual o filho que eu vou colocar bater no limite, pai. entendeu? Então, assim, se dominância for colocar limites, sim, eu acredito que é necessário você colocar limites no seu animal, né? Eu não acho, eu sou totalmente contra o pessoal que fala assim, não pode dar um não pro seu cachorro. Eu não vou bater no meu cachorro, eu não vou maltratar meu cachorro, eu não vou dar choque no meu cachorro, mas eu vou colocar limites no meu cachorro, eu vou criar regras na minha casa e eu vou fazer com que esse... Assim como eu não tenho filhos, mas se um dia eu tiver filho, também vai seguir as regras. Sim. É bem isso. Mas se a sua casa puder subir no sofá, for uma regra que permitida, pode. Isso não tem nada a ver com dominância. Exato. É isso exatamente o ponto. Você estipular limites na sua casa é uma coisa. Você interpretar tudo que o cachorro faz como dominância, o cachorro quer dominar a sua família, é outra. Então, por exemplo, o cachorro rosnou pra mim. Por quê? Eu vou tentar captar o porquê. Peraí, é posse de recurso? Ele tá tentando dominar a família inteira? Não, é posse de recurso. Eu vou trabalhar posse de recurso. Entendeu? É comida? Vou trabalhar a comida. Entende? Então, depende do contexto. De novo, eu acho que o equilíbrio é a saída para tudo. Né? Nem tudo, tipo, tudo é dominância e nem tudo o cachorro pode. Então, por exemplo, eu não vou permitir jamais que um cachorro meu ataque uma visita. Né? Então, o Dan, por exemplo, um tempo atrás foi na minha casa, muitos anos atrás, a minha pastora belga ainda era nova, jovem, ela realmente não tinha controle, minha Malinois era sem controle, foi um baita desafio que eu tive como profissional de controlar essa minha cachorra que queria matar todo mundo simplesmente. Ela já veio assim pra mim, né? E eu lembro que ela tentou ir pra cima de você. E eu controlei e falei, opa, querida, não é assim que funciona. Eu lembro que eu fiquei isolado na casa dela. Eu fui também, mas ela já estava mais Qual cômodo que eu posso né? ficar aqui que não vai acontecer nada? Então, eu não vou permitir que meu cachorro decida o que é certo e o que é errado e tomar a rédea de tudo e achar que ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas isso, na minha opinião, não é essa questão super radical de dominância. É questão de manter equilíbrio das coisas. Sim, O adestramento, na verdade, eu acho que o adestramento, ligando as duas coisas, é a gente ensinar para o cachorro as regras da nossa casa. Porque truquezinho que o adestrador faz na rua com o seu cachorro não é adestrar. Adestrar é você conseguir passar para o seu cachorro as regras da sua casa. E conviver em harmonia. A hora que vai comer, a hora que pode ir aqui, a hora que pode ir ali, o que pode fazer, o que não pode fazer. E por isso que eu chamo de educação de animais. Educação. Agora, se o dono quer ensinar truque, beleza, porque aí o dono... É ótimo. O dono, ou o tutor, ou o owner, ele tá tendo uma boa comunicação com o cachorro dele. Sim. Eu acho legal quando os donos ensinam truques, Sim. não quando o adestrador ensina truque. Sim. Agora, mais legal ainda quando, através do trabalho do treinador, eles conseguem ensinar as regras da casa. Sim. Da casa e da sociedade como um todo, né? Isso também é importante, ambientar, socializar, tanta coisa que envolve, né, treinar, ter um cachorro equilibrado, né? Sim, bastante. Agora, essa dominância aí é uma que nem você falou, é uma coisa da cabeça do ser humano. Agora, por exemplo, muitos treinadores hoje em dia recomendam que usem guias super longas para andar na rua. Eu acho super legal, mas quando eu tô num parque, eu tô numa rua um pouco movimentada. Agora eu tô em São Paulo, no Brooklyn, em Moema, eu tô na João Cachoeira. Só atrapalha, só gera cachorro que se enrola com os outros, pula nas pessoas, entra nas lojas. Tem que ter vários equipamentos. Exato. Exatamente. Então não tem certo e errado, você precisa avaliar. Você vai andar no meio de uma multidão, vai com uma guia curta. Exato. Exatamente. Você vai no parque, vai com guia retrátil, com guia de 50 metros. Sim, não é? São momentos e momentos, saber utilizar e criar e saber em que contexto você está inserido ali para saber qual é a melhor maneira de lidar com o cachorro. Eu tive um aluno, um Rottweiler, que ele foi treinado para usar todas as ferramentas. Ele sabia usar o peitoral, sabia usar o enforcador, sabia usar o cabresto, sabia usar a coleira, tudo. Ele foi treinado, focinheira também. Ele foi treinado para usar tudo. Então, o momento que eles querem dar super socializado, maravilha aquele cachorro. O momento que eles queriam dar mais liberdade, põe o peitoral. O momento que eles querem mais controlar, põe o Mas isso é uma coisa muito interessante, porque o Dan tem falado isso, e é uma coisa que eu nem concordava tanto, mas estou começando de fato a concordar. Falei, o legal é você saber usar todas as ferramentas e não, é variar. Cada ferramenta tem prós e contras. Sim. Ela vai forçar mais alguma coisa ou outra. Varia os equipamentos, gente. É igual a gente varia de tênis. Às vezes eu tenho tá doendo no meu pé. Se muda o sapato, tá bom. Isso. Vou botar uma havaiana. Não é assim. Olha, essa calça vai apertando, eu vou botar uma bermuda. Mas é isso, eu penso a mesma coisa pros cachorros. Equilíbrio e bom senso. E responsabilidade. Porque uma coisa só, ela vicia um movimento, ela puxa mais um lado do que o outro, entendeu? E se você vai variando, você vai dando mais estímulo, vai machucando menos, eu acho, entendeu?
Então, é isso que você falou de controlar também, de dar limites. Eu passei muito isso porque eu criava Rottweiler, né? Não sei se você sabia, mas eu criava Hots. Então, se eu não colocasse limite, além de ter os cães lá, os meus, ainda tinha uma rotatividade. E Hot macho do peru, né? É, do peru, eu tinha um macho lá que... Então, assim, entrava cachorros de fora, clientes e tudo mais, e eu tinha que ter Hots equilibrados, então eu tinha que pôr limites também, né? A questão... E cometia alguns erros, porque eu achava... naquela época, que era dominância também algumas coisas, né? E eram alguns problemas pontuais ali que dava para ter resolvido muito mais tranquilo. Mas a questão é, limites é importante. Subjugar o animal, maltratar o animal por um contexto que você está interpretando como dominância, porque você acha que o cão quer dominar todo mundo, é totalmente diferente. É um problema e é uma humanização. Sim. Que ninguém fala, né? E o pessoal nunca chega num meio termo, ficam brigando por tudo e não fala o que é importante no final das contas, né? Por isso que eu sempre me coloco à disposição, eu sempre converso com todo tipo de profissional, com todo tipo de dono, com todo tipo de pessoa na rua que me para às vezes, que me reconhece e fala, Gustavo, eu tive não sei aonde, puta, me dá uma dica aqui, eu paro, eu converso com as funcionárias das casas que eu atendo, às vezes dou consultoria, nem cobro para ajudar mesmo ali. E acho importante essa troca de informações o tempo inteiro, né? Porque é uma questão de educação e de cultura, de treinar cães, de ter cães educados e não só de ficar brigando por aí, né? Sim. Bom, mais alguma coisa que a gente não perguntou e que você queria? Acho que não. Não? Acho que não. Legal, foi ótimo o assunto que ela abordou no final das contas, né? Bom, eu não sei se você assistiu os outros episódios, mas sempre que vem um treinador, um veterinário, alguém que trabalha com comportamento, eu peço para o convidado deixar 2 mensagens, né? Uma mensagem é a seguinte, imagina que o que você for falar agora, essa mensagem que você for deixar, vai chegar invariavelmente para todos os donos de cachorro do mundo. Seja por outdoor, seja por internet, seja no celular, seja por WhatsApp, vai chegar essa mensagem. Que mensagem você daria para esses donos de cachorro? Tá. Pesado, hein? Vamos lá. Primeiramente, conheçam a espécie que vocês querem. Então, não romantizem o cachorro. Não achem que o cachorro é um brinquedo que não vai dar trabalho. Não escolham uma raça pensando só na estética. Conheçam a espécie que vocês estão colocando dentro da sua casa e busquem informações, porque hoje a gente está no YouTube, tem informação à vontade. Lá no meu canal, por exemplo, são mais de 400 vídeos só falando disso. Conheçam a espécie que vocês querem colocar em casa e se preocupem com o bem-estar dela. O cachorro não está entrando só para te fazer feliz. Seja você o melhor dono para o seu cachorro, não só esperar que ele seja o seu melhor amigo. Sensacional. Muito bom. E agora uma segunda mensagem, se você pudesse mandar essa mensagem e fosse chegar para todos os profissionais de treinamento, comportamento de cães. Pode falar palavrão? Pode, tá liberado. Pode. Povo, vamos parar de frescura. Vamos parar com isso, gente. Abram a mente, parem com o radicalismo, vamos se unir, vamos estudar, vamos... para com esse negócio de arrogância. Eu não posso mudar, ai meu Deus, a minha opinião é essa, e seja assim. Vamos abrir, né? Evolua como profissional, abre o leque, não se limite, porque o céu não é o limite, dá para ir mais além. E qual é o palavrão que não saiu? Eu ia falar, né, mas eu fiz só o gesto e tá bom. Solta um porra! Porra! Porra barata! Eu tenho que manter a pose de boa moça. Boas mensagens. E mais uma vez, me coloco à disposição sempre. Muitas pessoas com o nosso podcast estão procurando a gente, né, Dan, para falar: pô, gostei disso, não gostei daquilo, acho que isso podia ser melhor. Gustavo, não entendi muito bem aquilo que você ou o Dan quis dizer. Então, desde os radicais positivos, eu tenho conversado com eles, desde os outros que, às vezes eu dou um puxão de orelha aqui, que maltrata, converso com o pessoal do meio termo, eu estou aberto para conversar com todo mundo, tá? Então, radicalização não é saudável nunca, nada, nem no cachorro, nem em outra área da vida. Na política, nada. Nada, exatamente. Radicalismo é um problema, sério. Exatamente. Bom, então, muito obrigado pela presença, foi muito legal, muito bacana. Agradeço, né? Gostei muito. Foi muito divertido, que bom que você gostou, né? Espero que a gente consiga passar informações boas para o nosso público. E dizer mais uma vez, né, dessa mensagem que vocês dão sempre tão bem, de curtir o nosso canal. Curtam o canal, se inscrevam, comentem. Pode até dar sugestão de quem a gente deveria convidar. Boa. Né? Sim. E compartilhem. E tamo junto. Tamo aí para informar mais, né?
Legal, muito bom. Obrigado aí Valeu, pessoal. pela presença. Obrigado, E muito vamos que bom. vamos. Tá? Mais um. Mais um, Na ótimo. conta. Ana, obrigado. Nada, Valeu. A gente se fala. valeu. Eu sou pequena, né? Mas chegou. Tchau, pessoal. Valeu, até mais. Falou! Agora precisamos fazer